Nossa convidada é uma investidora, palestrante e professora, reconhecida por fundar a Multiplique Educação Financeira, com mais de 10 mil alunas em 38 países. Sua missão é capacitar mulheres a alcançar liberdade e prosperidade financeira, acreditando que o dinheiro é um canal de amor que proporciona leveza e tranquilidade na jornada da vida. Seja muito bem-vinda, Ítala dos Anjos. Aí você tá num período de luto profundo e você não sabe nada. A gente já entrou num assunto pesado, né? Até 1974, pra gente ter um cartão de crédito, qualquer homem, ele tinha que ir ao banco assinar a autorização pra nós, mulheres, termos direito ao crédito. Inclusive, hoje no Brasil, a maior liderança de chefes de família, ou seja, provedores de família, são mulheres. Em 2014, eu tava com 150 mil em dívidas na pessoa física. Empreendedor que não tem estabilidade. Eu tinha, e qual era a desculpa? Então, assim, as nossas emoções, até que a gente entenda que elas estão atravessando a gente, elas vão dominar não só as nossas finanças, como tudo ao nosso redor. Não era que o meu destino era ser pobre, era que o meu destino era não olhar para as minhas emoções. O quanto eu me violentava, eu mesma, dentro da polícia militar. De, por exemplo, achar lindo eu dizer, eu sou mais macho que muito homem. Eu já tava tão no fundo do poço que é aquela velha história, quando a mudança se torna menos dolorosa do que ficar onde você está, você muda. E foi nesse lugar que eu mudei. E eu gosto de dar esses choques de realidade, porque na verdade, a maioria das pessoas o tempo inteiro é autoindulgente. É aquela história de, é porque eu mereço, porque a vida é difícil. É mesmo, é difícil pra todo mundo, era difícil pra mim também, mas mais difícil é ser pobre. Pra homens, a ansiedade financeira e uma quebra, uma falência, um endividamento pode ser uma sensação de morte. Você sabia disso? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aí? Como é que tá a vida financeira? Tá tudo ótimo, tudo maravilhoso? Será? Se não tá lá aquelas coisas, esse episódio é pra você ficar em estado de alerta, porque, mulherada, a gente precisa falar muito mais sobre dinheiro, e eu não tô falando isso só pra você, eu tô falando pra mim também. Muito bem, gostei. Eu tenho que agradar o marido neste quesito, porque ele mesmo me cobra muito de ficar mais atenta com a parte financeira. Eu sempre reluto em não olhar para isso. Mas hoje a gente está com uma super convidada para olhar a respeito disso e ela vai dar aquela aula necessária para todas nós. Então, fica atento que tem muito conteúdo bom para vir hoje. Já vou começar fazendo aquela apresentação maravilhosa dela. Nossa convidada é uma investidora, palestrante e professora, reconhecida por fundar a Multiplique Educação Financeira, uma instituição dedicada a enriquecer mulheres desde 2018, com mais de 10 mil alunas em 38 países. Sua missão é capacitar mulheres a alcançar liberdade e prosperidade financeira, acreditando que o dinheiro é um canal de amor que proporciona leveza e tranquilidade na jornada da vida. Seja muito bem-vinda, Ítala dos Anjos. Aê! Muito obrigada por você estar aqui. Uma delícia, até que enfim saiu esse episódio. Mas é um recap, né? Tivemos um pedacinho. Tivemos uma degustaçãozinha ali da Ítala. Foi uma mini degustação, porque tinha 10, 15 minutos pra gente se falar. E, querendo ou não, hoje com mais atenção, né? Mais tranquilidade pra, assim, dar todo aquele conteúdo que o pessoal aí em casa merece pra olhar pra sua vida financeira, né? Hoje vai ter sacode. Segura na cadeira, aperta o cinto. Então, bora já pra um sacode daqueles. As mulheres reclamam muito da sua realidade, né, em que elas vivem. Mas por que elas não mudam isso? Cabe a elas, né? Acho que nem são só as mulheres. Eu acho que a população brasileira, de uma forma geral, reclama muito da falta de educação financeira, da falta de dinheiro. Se você perguntar a qualquer pessoa, ela vai dizer, eu só preciso fazer mais dinheiro. Mas eu posso confrontar agora, vamos ver como é que vai estar a audiência. E vou confrontar vocês dois também. Oba. Quantas vezes a gente já não fez mais dinheiro e não foi suficiente? Sempre. O dinheiro sumiu, o dinheiro acabou, cadê o dinheiro? Então, quando que é suficiente? Quando que resolve? Quanto que resolve? Esse é que é o ponto. Mas, sim, o buraco é mais embaixo para mulheres.
Eu acho que sempre as pessoas, pelo menos vou falar por mim, a gente tem essa mania de, eu preciso de tanto. Aí quando você chega no tanto, daí você vai aumentando, só que você nunca faz uma reserva, você nunca se preocupa com uma mudança, né? E eu acho que eu acompanho você na rede social e eu acho que, assim, quando você fala para mulheres, eu como homem, tá, casado com a Tabata, eu puxo muito a orelha da Tabata porque eu quero que ela esteja comigo dentro da parte financeira, tanto da empresa quanto da pessoal, e ela participe disso. Mas também eu vejo muito lado do que o homem não fala nada. A mulher não sabe o quanto que o homem ganha, a mulher não sabe o que ele paga, para onde vai o dinheiro, e ela se sente ali numa posição no qual ela não quer perguntar e ela acaba vivendo às custas dele e totalmente sem controle do dinheiro. Se ela fizer qualquer bico, qualquer coisa, ela não sabe controlar um dinheiro. E nem é só isso. Eu vejo como... Acho lindo a tua atitude de provocá-la a vir junto, porque se a gente for pensar 2 segundos ali à frente, a expectativa do homem é menor do que a da mulher. São fatos. Uhum. Então, a probabilidade da Tabata viver mais que você é gigantesca. E imagina, durante um período de dor, que, assim, eu não gosto nem de imaginar perder o meu marido pra morte, né? E ok, vai chegar. Aí você tá num período de luto profundo e você não sabe nada. Aí o que a estatística fala? Que nesse momento de luto, em que a maioria das mulheres se torna viúva, elas entram num estado de pobreza. Às vezes até de pobreza extrema. Por quê? Muitas vezes ela nem consegue acessar aquele dinheiro, se é que existia algum dinheiro poupado, algum dinheiro ali do casal. Porque, primeiro, ela nem sabe o que existia. Segundo, que ela não sabe como fazer o básico, que é um inventário. E aí ela não tem dinheiro para fazer o inventário e o dinheiro fica preso. A gente já entrou num assunto pesado, né? Não. É bom não, isso daí. É necessário. Pois é. E aí, essa mulher, ela se vê numa situação completamente desassistida. Às vezes ela não tem... E eu vi isso agora, assim, com a minha avó e o meu avô. O meu avô, em vida... eu já existia na minha carreira como educadora financeira, como investidora, como formadora de outras formadoras. A minha avó, ela não tinha tanta confiança. Ela, até hoje, ela me vê como uma criança. A minha avó, e assim, ela teve traumas profundos com dinheiro. O meu avô, ele era um homem mais confiante. E era homem. E aí, em vida, eles receberam uma indenização por conta de um acidente lá em Maceió, que ocorreu num bairro específico, que era onde eles moravam. E aí o meu avô veio junto com a minha avó e disse, olha, ajuda a gente a investir. Ainda assim, eu contratei uma terceira pessoa, para não ter aquela história de, você mexeu no meu dinheiro. Uhum. E aí, ele junto com ela, eles montaram o que gostariam. Eu só supervisionei, fiquei de olho, né, para dar pitaco. Mas está tudo ok, vai. Mas, fato é que a minha avó não quis investir no mercado financeiro. Ela quis comprar um imóvel, porque para ela era isso. E o meu avô quis investir no mercado financeiro. Só que o meu avô não imaginava que ele ia morrer antes do tempo que ele imaginou. E ele não viveu nem os 5 anos que ele tinha programado para aquele investimento que ele tinha programado para 5 anos. Ou seja, o dinheiro ficou preso no que ele pensou. O que tinha de reserva, ela começou a gastar, e ela não quis se desfazer do imóvel. Mesmo a gente dizendo, vó, vende esse imóvel. Não tá fazendo sentido. Porque, no fim do dia, ainda mais na idade dela, você concorda comigo que não dá pra comer parede? E aí ela tá agora numa angústia. Porque não pode pegar o dinheiro, porque tá com medo de passar fome. Eu disse, vó, você não vai passar fome. Mas ela tem tanto trauma com o dinheiro, e ela, assim, tá triste por tudo que aconteceu, ainda mais pelo luto. Mas você vê, não consegue ter uma visão 5 anos na frente. Que não foi nem isso, né? Meu avô faleceu com 2 ou 3 anos depois do investimento que ele escolheu. Tá bom, quase 80 anos? Sim. Mas essa é a realidade. E se a minha avó for viver o que a minha bisa viveu, ela vai viver até os 96. E ela não tá nem com 80 também. Então, É legal você falar nisso, porque a gente para pra pensar. Esses dias já veio uma moça que ela falou pra mim que ela tinha que ter uma conversa delicada com o marido, porque ela quer fazer uma viagem, que ela depende dele para ver se ele dá o ok ou não na viagem, porque ele que é o provedor. Enfim, são escolhas, né? Não há certo e errado, são escolhas. Mas aí a gente já passa para o parâmetro de pessoas que a gente conhece, que o marido faleceu e ela achou que estava tudo ok financeiramente e não estava. Ou seja, estava tudo muito assim, maquiado. Enfim, a pessoa
optou por não compartilhar, às vezes, para falar assim, quero te Poupar. Poupar de saber disso. Aí a pessoa se depara com um luto e se depara com Muita dívida. muita dívida. Então, assim, que sirva de alerta para as pessoas olharem, porque é uma coisa natural, todos nós sabemos que vai chegar a hora da morte, mas a gente não se precaver com isso, né? E o que vocês estavam falando de o casal olhar junto para isso, veja como é potencializador. Porque eu tenho certeza que para os homens também tem... Pode ser até que esse marido tenha falecido... Eu não sei se ele morreu de AVC ou algo do tipo. Mas a gente sabe que muitos homens morrem, principalmente por falências cardíacas, por conta dessa pressão. Que a gente sabe que é cultural. E se a gente for olhar termos de história mesmo do Brasil... Gente, a minha avó, até 1962, tinha o CPF do meu avô. A conta era dele, não existia a conta da mulher, porque a mulher não tinha nem autorização. Então, viver num casal em que a mulher não quer olhar para o dinheiro, não quer falar sobre o dinheiro, não quer gerenciar o dinheiro, é normal. A gente não pode naturalizar e achar que não tem solução e que é isso e síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é o caso. Mas o contexto sócio-histórico-cultural, assim, é ontem, né? Em termos de história. 1962, que foi quando nós, mulheres, pudemos pensar em dinheiro e a gente pôde fazer uma transação bancária entre mulheres, foi ontem. Antes disso, a mulher realmente não gerava renda, não tinha própria conta, não tinha autorização, tudo ela tinha que pedir autorização do marido. Até 1974... Para a gente ter um cartão de crédito, o seu marido não, qualquer homem, podia ser inclusive seu filho. Ele tinha que ir ao banco assinar a autorização para nós, mulheres, termos direito ao crédito. Se eu quisesse, eu sou uma empresária, eu posso ter direito ao crédito? Não, tem que vir um homem aqui assinar que você pode ter direito ao crédito. E a conta conjunta antigamente era o nome era no homem e a mulher, hoje iguala, né? Mas antes era o homem ele era o titular da conta. Que deixava você assinar por ela, né? Entre aspas. Exato. É muito complexo isso. Porque são muitas mudanças. Eu vejo, falou dos seus avós, né? A minha avó faleceu tem um mês. E o meu avô já tinha falecido... Muito. Obrigado. O meu avô tinha falecido já quando... Na idade, o Murilo tem 16 anos. O meu avô conheceu o Murilo e faleceu 2 meses depois, que o Murilo nasceu. E a minha avó viveu a vida inteira sozinha, né? Com os filhos, claro, mas com a pensão do meu avô. Então, assim... E ela minha avó já tinha a conta dela. Minha avó, ela sempre foi... a gente brincava com ela que ela fazia o caixinha 2 dela. Porque o meu avô trabalhava e ela tinha o dinheirinho dela. E ela sempre foi mais canguinha, vamos assim usar esse termo mais antigo. E ela viveu super bem. Porque ela acha que... Ela já sabia controlar um pouco mais. Ela fazia as coisas. O meu avô, eu via que eles compartilhavam. Quantas vezes eu vi o meu avô e minha avó fazendo o fechamento do livro, do meu avô era barbeiro, o fechamento junto do livro. Então, assim, ele dava o dinheiro pra ela. Era muito engraçado. Porque o meu avô fazia tudo e dava o dinheiro pra ela guardar, porque na época ela não era só banco, né? Então, acho que por isso que ela teve isso na vida dela. Mas eu já vi tantas pessoas que não sabem de nada. Você pergunta, não sabe quanto custa uma conta de luz, não sabe quanto que gasta no mercado, não sabe quanto custa um convênio, não sabe de nada. E aí se depara com um luto desse ou algo que acontece repentinamente, e aí, como que faz? O que eu mais admiro em você, Ítala, e que eu batalhei tanto pra você estar aqui, é a bandeira que você levanta sobre o protagonismo feminino. Para as mulheres... se conscientizarem dessa importância delas estarem à frente. Não estamos falando de competição com o masculino, mas é, de fato, essa independência. Seja porque ela tem uma carreira solo, ou porque ela é casada, não é a questão de distinção ou a própria competição entre, mas é para ela estar ciente do papel dela e o quão capaz ela é. Então, eu queria que você falasse muito disso, porque 10 mil alunas para você ainda é pouco. Amém. Não vejo a hora de você chegar no 100 e, enfim, nos 500 mil, porque tem muita mulher para ser impactada e está diante desse movimento de olhar pro todo, porque não é só marido, não é só a vida, a jornada empreendedora, não é só filho, mas também quais as escolhas novas que você vai fazer para ter esse dinheiro rendendo por você. Eu costumo falar, quase toda palestra que eu vou, eu toco nesse assunto. Nós, mulheres, nós não questionamos mais, por exemplo,
a nossa quase que obrigação de passar por... A gente quer, se a gente hoje tiver uma menina, uma filha, uma sobrinha, a gente quer que essa criança vá para a escola, sim? Uhum. A gente quer que essa criança faça uma graduação, sim? Só que até 1800, final de 1800 e bolinha, assim, 880 e um pouco, as meninas não podiam estar nas escolas. Era proibido no Brasil para as meninas irem para a escola, para o ensino fundamental, para o ensino médio. Depois era proibido a graduação. Depois veio a autorização para ir para a graduação. E, por fim, a jornada de trabalho. Veja, são conquistas históricas recentes. A gente não questiona mais isso. Então, eu tenho certeza absoluta que a nossa próxima revolução enquanto mulheres na sociedade, e aqui exatamente o que você falou, assim, não é ninguém contra ninguém, não é competição, é uma estrutura social mesmo que a gente está mudando. Porque quando a gente olha para trás, a gente acha um absurdo, né? O Danilo ficou assim, quando eu falei a questão de a gente ter que assinar um contrato para uma mulher ter acesso a um crédito. É um absurdo, mas a gente ainda está mudando essa história. E da mesma forma, a mulher, ela se isentar de olhar para o dinheiro dela, o dinheiro que muitas vezes ela fez, porque ela trabalhou. Porque a maioria das mulheres hoje não questiona assim de, eu não vou trabalhar. A gente lida com muitas mulheres e não é a maioria mais. Sim, existem mulheres que optam por cuidar da família, que é um trabalho em tempo integral. É mais trabalhoso ainda. É mais trabalhoso, mas não é remunerado. Então, beleza, se ela optou, ok, mas não é mais a maioria. Inclusive, hoje no Brasil, a maior liderança de chefes de família, ou seja, provedores de família, são mulheres já. E aí essas mulheres, elas fazem dinheiro, e quando o dinheiro chega, o que é que elas fazem? Nada. E aí ela perdeu esse poder que o dinheiro dá. Poder de escolha, de liberdade, de tempo, laboral, geográfica, muitas vezes emocional, que a gente sabe, dessa mulher tá ou não dentro de um relacionamento porque quer, como você chegou a citar. Pô, eu tô nesse relacionamento porque eu quero, mas a hora que eu quiser sair, eu posso. E olha que lindo, porque aí eu quero realmente ficar nesse relacionamento, não é uma dependência. Eu acho importante falar e compartilhar isso com as pessoas, para ver como existem crenças nossas que a gente, às vezes, não se dá conta. A primeira mentoria que eu vendi, o Danilo falou, ai, que bom, e sempre me motivando e me trazendo para essa questão de estar próxima. Eu falei que eu precisava comprar um fone de ouvido. E eu comprei à noite, ele já estava deitado, dormindo, eu comprei. Mas sabe quando você pensa para comprar, para saber se você está fazendo a coisa certa ou não? Porque assim, o dinheiro era meu, mas era nosso. E será que eu não tinha que falar com ele antes para poder comprar o fone? Aí eu falei, não, eu vou comprar. Daí eu falei, mas será que eu compro esse ou eu compro o mais barato? Olha a minha cabeça. Eu tô falando de crenças minhas. No dia seguinte, eu virei e falei pro Danilo, Danilo, comprei o fone. Ele, que bom que você comprou. Ele não perguntou preço, nem nada. Ele, você tava precisando mesmo, você já fazia tempo que você tava falando. E acabou. E eu fiquei assim, e com a sensação que eu estava fazendo alguma coisa errado. E não tava fazendo nada errado, mas... eu acredito que quem está aí acompanhando, se já passou por algum momento, às vezes não é nem por questão do relacionamento, de pressão, de cobrança, mas é uma coisa instaurada de respeito, homem, mulher, o dinheiro, quem cuida é o homem, ele que é o provedor. E nunca teve isso dentro da minha casa, da minha realidade, mas por que eu estava me colocando naquele papel? Então eu estou compartilhando isso justamente para as mulheres entenderem o momento delas e se em algum momento elas falaram assim, poxa, já passei por isso, mas às vezes é exatamente olhar para ver se não é uma crença apenas dela. E que ela tem que quebrar e tem que superar isso. É uma construção histórica. Isso, acho até simples essa que você trouxe. É uma construção histórica, assim. As nossas avós viveram dessa forma. As nossas mães ouviram, repetiram e a gente ainda acredita. E a gente isso ainda está no detalhe. Óbvio, algumas mais, outras menos. Mas eu não acho nem que é uma crença tua. Eu acho que é uma construção social, é uma crença social. Que está aí, você sentiu desconforto. E que bom que você percebeu. Porque esse é o primeiro ponto para a mudança.
E é o que eu falo, por isso que eu tento cada vez mais trazer ela. É claro, ela sabe de tudo. O dinheiro tá na conta dela, ela pode usar, não é a questão dessa. Mas eu quero que ela sempre esteja sabendo de como está. Estamos no vermelho, não estamos no vermelho, sinal de alerta, não é sinal de alerta, dá pra cortar um gasto aqui, a gente tá fazendo tal economia, a gente pode fazer tal investimento, a gente pode comprar tal coisa. E agora eu estou trazendo o Murilo pra esse mundo também. Eu estou mostrando pra ele tudo, como está acontecendo, o que a gente tá fazendo, o que entra, eu tô trazendo ele já trabalha aqui com a gente, tô trazendo isso. E ontem eu achei bárbaro, não sei o que vai ser o final disso, mas ele conversando comigo, a escola estava fazendo um trabalho e eles estavam se conscientizando, cada adolescente, de qual é o custo dele, quanto que ele gasta. Uau, que demais. Escola, fazendo porcentagem de mercado, fazendo porcentagem de luz, de água, eu falei, nossa. Aula extracurricular, sabe? Academia. Isso é top pra eles entenderem e darem valor ao dinheiro, né? Total. Que falta mais isso, né? A gente não tem educação financeira em escola nenhuma. Ou a pessoa busca ela por ela sim, ou continua com as crenças que todo mundo tem, que principalmente o brasileiro, eu acredito que o dinheiro é sujo, o dinheiro é feio, é ruim ter dinheiro, né? Se tem dinheiro, tá fazendo coisa errada, né? Não é honesto. Bom, você que tá até agora aqui neste episódio, seja muito bem-vindo. Se você já não se inscreveu no nosso canal, aproveita e já se inscreve no canal do Acordo Podcast, tá bom? Compartilha com uma amiga, uma mulher que precisa melhorar aí o olhar para si, cuidar das suas finanças, então já encaminha. Deixa aí o comentário, fala se você veio da base da nossa convidada, se é a primeira vez aqui. Como tá as suas finanças? Tá precisando de ajuda? Se você quiser uma linha de crédito, já coloca aí nos comentários. Brincadeira, este episódio não é para isso, mas é muito importante pra gente. Ítala, acho que também é válido para quem não te conhece, saber o porquê que você tomou essa atitude de cuidar da parte financeira, porque não era sua área inicialmente. Não. Então, acho que é válido a gente falar assim, viu? Cheguei a isso por conta de... Não foi bonito, né? A história não é bonita, quem tava esperando, nasci herdeira e por isso, aí Deus baixou uma luz vocacionada porque eu nasci herdeira, eu queria... Não foi isso não, gente. Bem, falei um pouco da minha família, eu sou nordestina, sou neta de retirantes e não tive educação financeira como a maioria dos brasileiros, das brasileiras. E também vi muita escassez em casa, então briga por conta de dinheiro, de irmão roubando irmão, coisa feia. E a história da minha avó, que eu comecei a falar, também era essa. Ela chegou a passar fome porque uma tia roubou o dinheiro da família, do pai e da mãe. Então, que eram empreendedores, na verdade, o meu bisavô era empreendedor, a minha bisa não trabalhava, trabalhava em casa, cuidava dos 9 filhos. Trabalhava muito. Trabalhava muito, coitada. Muito. Misericórdia, não sei como é que ela aguentava. E a bichinha viveu, viu? Porque não surtou, não. Mas, bem, não tive educação financeira. E aí, como qualquer brasileira, qualquer brasileiro, assim que eu recebi o primeiro salário, veio junto um cheque especial, uma margem consignável e um cartão de crédito. Lindo. E um gerente que dizia, usa esse cartão, minha filha, você não tá precisando de um crédito, não? Educar que é bom, não. E aí eu fui achando que aquilo ali fazia parte do meu salário. Eu fui usando, daqui a pouco não se pagava mais, pagava-se, na época não tinha nem aqueles bloqueios que tem agora no cartão, então não tinha limite de você ficar pagando o mínimo, eu pagava o mínimo e o mínimo, e daqui a pouco o mínimo estava quase o valor da fatura da primeira. Isso virou uma bola de neve, e em 2014 eu estava com 150 mil em dívidas na pessoa física. Isso equivalente hoje ali com correção monetária, está dando uns 360 mil. Na pessoa física, eu era servidora pública. E o que é que todo mundo diz? Não, porque empreendedor que não tem estabilidade. Eu tinha, e qual era a desculpa? Então, não tinha desculpa. Tava lá meu salário todo bonitinho, todo mês, mas um buraco enorme. E aí, eu fiz igual, a gente começou esse podcast, eu disse, eu só preciso fazer mais dinheiro. E aí, eu saí da Polícia Militar, fui para a Polícia Federal, meu salário dobrou e a margem consignável também. E nada resolveu. Ai, eu tinha 10 de limite, agora eu tenho 20. Consegui pagar os 10 que eu tava devendo. Desse jeito. E aí o problema foi ficando mais grave, eu disse, eu não vou conseguir resolver. Mas, nesse período, né, que eu fui para a Polícia Federal, eu fui morar na fronteira com o Paraguai. Então, foi quando eu me mudei para Ponta Porã. E chegando lá,
Quando eu vi, eu tinha muletas em Maceió. Eu só diagnostiquei isso quando eu cheguei lá na fronteira. Porque o que acontecia? Quando o meu salário acabava, minha margem acabava, meu cartão de crédito acabava, meu cheque especial acabava, aí eu começava a acionar a família. Então, eu ia na casa da minha mãe, comer o almoço, da minha avó, fazer a janta. Aí eu pegava a minha avó para passear, passava no supermercado, comprava um mercado para mim. Aí passava no posto de gasolina, ela abastecia meu carro. E ali eu ia vivendo desse jeito. Quando eu cheguei lá que não tem mais isso, como é que você faz? Porque aí já ficar acionando, dizendo me empresta dinheiro, era diferente de filar uma boia. E ali naquele lugar eu temi pela minha vida, porque morando na fronteira com o Paraguai, que é, principalmente quando eu cheguei lá, que era mais terra sem lei ainda, eu disse, bem, se eu for pedir dinheiro para agiota aqui, se eu não me controlar, se eu não fizer a coisa certa, pode ser que dê muito ruim. E aí foi quando eu realmente senti o peso da responsabilidade. Eu disse, na verdade, eu temi pela minha vida. Foi isso, não vou ser romântica. Eu disse, tá, vou ter que resolver esse problema. E aí, eu fui procurar ajuda, assim. A primeira pessoa que eu liguei foi o meu pai. Eu disse, pai, como é que você faz? Porque hoje eu tenho mais salário que você, o meu salário não dá, e você sustentava a família. Como é que é isso? Que conta é essa? Como que você fazia isso? Como é que fecha essa conta? E aí? E aí ele me mandou uma planilha. E ele disse, minha filha, eu só faço essa planilha aqui e eu sempre gasto menos do que a gente tem. Do que a gente tem de dinheiro, de salário, né? Minha mãe também sempre contribuiu, mas o salário dela sempre foi menor do que meu pai. Mesmo ela sendo graduada, pós-graduada, ele nem graduação tinha. E o salário dela sempre foi menor. E aí, bem, ele não soube me ensinar. Ele também não recebeu educação. Eu fui procurar na internet, que na época era mato, 2014. Mato, total. Mato. Achei uns e-books, comprei uns livros físicos. Não me ajudaram tanto quanto eu gostaria. Só que eu tive a sorte de, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Federal, eu recebi treinamento para construir método e para formar pessoas com esses métodos. E ali eu fui literalmente batendo a cabeça e montando, encaixando as peças sozinha. Bem, com menos de um ano eu já estava com 90% das dívidas quitadas, já estava começando a poupar, então fiz a minha primeira viagem internacional com tudo pago. E aí começou a desenrolar. E aí eu comecei a construir reserva, continuei estudando investimento, fui testando assim, eu passei mais de um ano estudando investimento para conseguir fazer o primeiro investimento. Vamos lá. Como é que você começou a enxergar suas possibilidades de enxugar os gastos? Porque eu acho que é aí que a pessoa vira e fala, tá bom, eu não vou comprar então 3 vezes na semana uma carne tal, eu vou trocar por outra, porque é a forma que a pessoa pensa. Academia, poxa, é minha saúde, não posso deixar de lado. Então, acho que as pessoas se perdem exatamente nessa prioridade do que enxugar. Não sei se você se recorda e compartilha para as pessoas entenderem. Porque às vezes vira e fala assim, é um cafezinho que eu gastei. Mas daí a gente vira e fala, poxa, um cafezinho é R$10 por semana. Não vai ser esses R$40 que vai salvar o meu mês. Mas esses múltiplos 40 em várias ações... Então, Exato. exatamente. Acho que é aí. Porque, ok, a pessoa tem ali, são 12 contas que eu tenho, mas ela não vê possibilidade. A primeira coisa que eu enxerguei foram as minhas emoções. Então, eu era muito autoindulgente. Então, toda vez que eu estava pé da vida com alguma coisa, toda vez que eu tava pé da vida com um chefe, toda vez que eu tava querendo comemorar alguma coisa, toda vez que eu tava... tô com dor de cotovelo. Tudo eu queria descontar na compra. Tudo. Nessa época, também na bebida. Então, tem uma fase meio dark na minha vida também. Mas não cheguei a ser alcoólatra nem nada. Mas bebia mais do que eu acho que eu deveria. Hoje eu não bebo nada. Então, assim... As nossas emoções, até que a gente entenda que elas estão atravessando a gente, elas vão dominar não só as nossas finanças, como tudo ao nosso redor. Bem, o Jung falava muito sobre isso, né? Falava que até que você traga o inconsciente para o consciente, ele vai te dominar, você vai te chamar de destino. Então, não era que o meu destino era ser pobre, era que o meu destino era não olhar para as minhas emoções. Então, a primeira coisa foi que eu comecei uma terapia. Graças a Deus, aconteceu assim, tudo ao mesmo tempo. A minha falência financeira, a falência do meu primeiro casamento, aí eu entendi que eu estava num relacionamento abusivo, aí eu entendi um tanto de coisa, inclusive a questão do trabalho. O quanto eu me violentava, eu mesma, dentro da polícia militar. De, por exemplo, achar lindo eu dizer, eu sou mais macho que muito homem. E ter uma competição, por exemplo, dentro do casamento. Enfim, várias questões. E aí eu comecei a terapia.
A terapia foi, sim, uma forma de tomar consciência das minhas emoções e entender que não é porque eu tô sentindo alguma coisa que eu preciso descontar em outra coisa. Eu só preciso sentir, entender por que isso tá acontecendo e aí sim, né? Tratar as causas, não a consequência que é a emoção. Bem, a primeira coisa foi dominar as minhas emoções. Não é nem dominar as emoções, tomar consciência das emoções e não ser autoindulgente. O tal do eu mereço. Eu mereço tudo, eu já fiz né? tal coisa, eu mereço. Merece tudo, mas a que custo? A outra coisa foi entender o que realmente tinha valor para mim. Então, será que o cafezinho era mais importante do que a viagem? Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. Mas eu comecei a fazer essas perguntas. E depois, literalmente, cortar o mal pela raiz. Então, eu já estava tão no fundo do poço que é aquela velha história. Quando a mudança se torna menos dolorosa do que ficar onde você está, você muda. E foi nesse lugar que eu mudei. Porque eu já estava tão ferrada, mas tão ferrada, assim, já estava tudo tão ruim na minha vida. Eu estava sem a minha família, eu estava sem relacionamento, eu estava mal emocionalmente, eu estava com a autoestima aos cacos, eu estava toda ferrada financeiramente. Então, peraí, deixa eu resolver isso aqui. Graças a Deus eu tinha alguma saúde física, mental nem tanta. Mas a saúde física ainda não estava comprometida. E aí foi que eu disse, não, peraí, eu tenho que resolver isso aqui. E tudo junto, tanto o trabalho de terapia, quanto de realmente fazer cortes, e fazer cortes mesmo. Eu fui morar numa casa nessa época que não tinha laje. E lá no Mato Grosso do Sul, tenho saudade dessa época. Dá umas tempestades, assim, que você acha que a casa vai voar. Ainda mais uma casa sem laje. A casa tremia inteira. Eu não tinha móveis, eu passei muito tempo sem ter móveis. Eu tinha uma mesa da Magazine Luiza bem baratex. Eu tinha um fogão que não era elétrico, uma geladeira deste tamanhico que não tinha nem freezer, um liquidificador e um micro-ondas velho, usado, que eu comprei tudo usado. E a minha cama para dormir, nem guarda-roupa eu tinha. Então, foi dessa forma que eu disse, tá, eu só vou comprar agora o que eu realmente posso. E era para tudo. Eu me lembro que na minha carteira eu colocava um post-it dizendo assim, eu realmente preciso disso? E aí, toda vez que eu ia tirar o cartão para pagar alguma coisa, eu me deparava com aquela... Eu realmente preciso disso? E foi um compromisso que eu fiz. Eu me lembro muito, que foi uma das minhas metas de 2014 para 2015. Eu só ia comprar o que eu realmente estava precisando. Então, assim... Vou levar pro absurdo, tá? Caricatura. Eu não tenho mais calcinha. Então, tá certo, eu vou ter que comprar uma calcinha. E assim sucessivamente. Ítala, mas foi absurdo. Foi. Agora, o que não foi absurdo? Nesse período, lembra que eu falei de realmente entender o que é importante para você? Eu não fui para aquela história de... Eu já vi muita gente, educador financeiro, assim, grande, dizendo, se você tá endividado, você não pode fazer mais nada até pagar a sua dívida. Então, é igual uma dieta. Se você for polarizar, você vai fazer o efeito rebote. Você vai resolver aqui Exatamente. E vai fazer lá de novo. Então, assim, eu não fiz isso de cortar todos os meus prazeres. Eu mantinha o que era importante para mim. Então, se era importante para mim viajar, eu viajava. Com planejamento, com o tempo certo, eu fazia isso. Mesmo não tendo nada dentro de casa. Mesmo não tendo nada dentro de casa. Porque eu acho muito legal e eu me vejo anotando. eu me vejo nesse paralelo porque eu sempre fui muito extremista em algumas coisas. E o extremo é Meio. Meio foi bom, hein? Senti um sarcasmo. Não, meio foi bom, foi modesto, foi bom. Teve uma época que eu até virei e falei pro Danilo, eu falei, nós vamos vender até o carro, nós vamos ficar a pé. Ele, por que isso? Eu falei, porque a gente vai estabelecer uma meta para conseguir conquistar isso. De novo, o Danilo falou, não, você está sendo radical demais. Não fiz isso, tá? Não compactuamos nessa ideia, mas eu tenho esses extremos porque, assim, é para me tirar completamente do eixo da suposta zona de conforto e eu me ver inserida naquilo para fazer, tipo a ostra, abrir, para querer sair daquilo de certa forma. Então, eu fico muito, assim, feliz com o que você está compartilhando aqui, porque às vezes é o que a pessoa precisa em casa, tá ouvindo, e parar de romantizar essa questão assim de vamos somente a planilhinha porque não vai resolver. Planilhinha é linda no papel, planejamento é lindo no papel, se ele não tiver ação, ele não serve de nada.
né? Então, como a Ítala tá falando, eu acho que muitas pessoas... Eu gosto do perfil que você leva à sua rede social, da maneira que você faz, porque você traz pra você... E eu acho que muitas pessoas têm a mesma dor, que é o que eu falo, a autenticidade das pessoas na internet é o que vai levar a pessoa a se manter na internet. Muitos já desapareceram porque a gente já sabe, né? Não precisa nem falar. Mas o que eu acho é que as pessoas têm que se identificar. Então, quando você vai pro esdrúxulo de falar da calcinha, quantas mulheres não podem se identificar? Ou homens que falam assim, caramba, mano, eu tenho uma cueca rasgada, realmente. Eu preciso comprar uma cueca, mas eu não deixo de comprar o meu cigarro, por exemplo. Para de fumar. Entendeu? Eu não deixo de tomar minha cervejinha. Pô, mereço, né? Pô, chegou sexta-feira, trabalhei a semana inteira. Eu mereço comprar uma caixinha de cerveja. Aí você chega, compra a caixinha de cerveja e não tem um shampoo pra você tomar banho. Eu tô dando exemplos radicais. Mas da maneira que você fala, muitas pessoas se identificam. E eu acho que é assim que ajuda. Não é compra um e-book, um curso que eu vou te dar a melhor planilha financeira. Eu te dou aqui de graça, a melhor planilha financeira do mundo. Se você não fizer, eu vou adiantar. E olhar pra planilha, na verdade, né? As pessoas têm isso. Porque eu não consigo olhar... porque eu não consigo preencher a planilha todo dia. É porque não é pra preencher todo dia. Planilha nem é pra ser preenchida todo dia. Porque, na verdade, olhar planilha é olhar pra retrovisor. Pra maioria das pessoas. As pessoas dizem, porque eu não gosto de anotar meus gastos, porque quando eu vi, eu já estourei. Porque você tá fazendo errado. E eu gosto de dar esses choques de realidade, porque, na verdade, a maioria das pessoas o tempo inteiro é autoindulgente. É aquela história de, é porque eu mereço, porque a vida é difícil. É mesmo, é difícil pra todo mundo. Era difícil pra mim também, mas mais difícil é ser pobre. Esse corte vai ser pesado. Eu já fui. Não é gostoso. Não é gostoso. E eu acho que é romantizar a pobreza também, sabe? Dizer, porque a gente é pobre, mas é feliz. Gente, eu quase soltei um palavrão. Mentira. Mentira. Porque com falta de acesso, com estresse, com ansiedade financeira, que hoje é comprovado cientificamente, amplamente, o quanto a ansiedade financeira, o estresse financeiro, inclusive, corrompe a nossa capacidade de pensar minimamente. A gente não consegue ter cognição mínima. Porque eu sou formada em Harvard. Não vai conseguir pensar se estiver com ansiedade financeira e estresse financeiro. Para homens, a ansiedade financeira e uma quebra, uma falência, um endividamento, pode ser uma sensação de morte. Você sabia disso? Por isso que eu, inclusive, falei da questão do... Não sei se era seu colega, mas, enfim, o esposo da sua amiga, que pode ter morrido, literalmente, porque achou que já tinha morrido antes, porque estava falido. Então, e para a mulher, essa sensação de falência financeira é como um divórcio. Então, você imagina isso numa estrutura familiar, com um pai achando que está morto e uma mãe achando que está divorciada, dentro de um casamento. Imagina isso emocionalmente, o peso que é para essa família. Seja para os filhos, seja para aquelas pessoas que convivem, seja para a própria relação. E é por isso que o divórcio, inclusive, um dos maiores motivos... Acho que o segundo maior... Tenho certeza. O segundo maior motivo de divórcios do mundo é a questão financeira. É o dinheiro. É o dinheiro. Como meu pai falava que quando o dinheiro, a comida falta na mesa, o amor pula a janela. Minha mãe falava, quando o amor... Como é que é? Quando a dificuldade bate a porta, o amor pula a janela. Porque muitas pessoas não se controlam. Eu e a Tata, a gente quebrou 4 vezes. A gente teve adversidades na vida que eu não sei nem como a gente saiu juntos, né? Porque separar e cada um ir para um canto é muito mais fácil você encarar a realidade em 2 e falar, a gente vai resolver isso. Só que eu vejo que as pessoas, elas camuflam demais essa emoção. Eu até marquei aqui, a emoção financeira. Que eu acho que é isso que as pessoas, quando a pessoa enxergar a emoção financeira dela, do que ela pode, do que ela não pode, do que ela deve, do que ela não deve, então eu tenho certeza que começa a mudar. Porque eu já passei por isso. Sabe, eu era um cara completamente impulsivo. E eu fazia de tudo pra agradar a Tabata. Então, se eu tivesse R$100 e o que ela queria custava 98, eu comprava e não pagava a conta de luz. E eu fui mudando aos poucos, não sendo radical, porque o radicalismo também às vezes pode gerar uma separação, alguma coisa. Então você tem que ir com cuidado, e eu fui entendendo isso. Porque, cara, você não tem que ter medo do dinheiro, pelo amor de Deus. Você não tem que ter medo das suas finanças, você tem que olhar pra elas, você tem que entender. Você não tem que ter medo da conta, porque foi você que fez. E as pessoas se perdem aí, cara. O brasileiro tem medo do dinheiro, cara. A gente não pode ter medo do dinheiro. O dinheiro é uma bênção. Mas não é o medo... Ele te dá acesso. Mas esse medo não tá relacionado àquilo que não tem? Porque normalmente a gente tem medo daquilo que não conhece. Mas é o que a gente acabou de falar, cara. Cara, ser pobre é legal? Não é legal, gente. Não é legal. Eu sou pobre porque você quer. Você pode mudar. Daí quando a gente fala isso na rede social, todo mundo fala, nossa, olha lá os coaches, quero ver você vir aqui. Cara, eu já passei por isso. Eu não vim numa família rica, eu não sou herdeiro. Gostaria muito de a minha profissão ser herdeira. Entendeu? Herdeiro, você cair tudo de mão beijada como muito... Como é que é? Tem uma frase, aí trabalha poder... avô rico, pai, todo mundo fala, né? Pai não sei o quê, e filho pobre. Por quê? Não adianta você ser herdeiro se você não tiver uma educação financeira. Você vai acabar com o dinheiro. Vai mesmo. Se a pessoa ela herdou e ela manteve, ela tem ali ela se habilitou para isso.
Não foi, mas caiu de mão beijada. Eu concordo plenamente que nós não partimos dos mesmos lugares, a gente tem contextos socio-históricos culturais completamente diferentes. Vai ser mais difícil para alguns, sim. A gente que tem mais privilégio tem que criar uma estrutura social para que meramente cada pessoa tenha uma condição mínima de vida. Sim, eu acredito em tudo isso. Mas eu também acredito que riqueza, eu não estou falando aqui de ter milhões na conta, eu estou falando de riqueza, o que é substancial para cada um, o que cada um acredita que é riqueza. E eu acredito que essa geração e essa manutenção da renda, você ter um dinheiro na sua conta que te permita trocar de emprego, te permita mudar de relacionamento, te permita mudar de cidade, te permita ter uma qualidade de vida mínima, ela é sim nossa responsabilidade. Aqui no Acordo Podcast faz um bom tempo que a gente fugiu da parte de biografia, né? Porque o que a gente quer mesmo é debruçar em conteúdo para transformar e ajudar pessoas, e eu tenho certeza que você está fazendo isso. Mas o jeito que você fala não tem como não ser envolvente, e eu querer, né, pegar ali, virar e falar, tá bom. Aí você estava viajando, você estava com pouca coisa dentro de casa, e quando é que você se viu diferente, assim, financeiramente? Tipo, agora isso não é mais problema para mim. Eu quero que você compartilhe isso, porque faz tempo que a gente não faz isso, né? Ficar debruçado, assim, de fato. Vai, conta a sua vida, conta a sua história. Mas não tem como, Ítala. Precisamos, porque mulheres são emocionais e se envolvem exatamente com isso, porque vai fazendo identificação. Então, eu acho que quando esse marco ali de 2015, quando eu comecei a construir a minha reserva, eu já senti um alívio absurdo. Eu estava com uma dívida ainda, que era com meu pai, com 5 mil ali de dívida. Não sei o quanto isso vai dar hoje, fazendo correção. Mas não era pesado mais para mim, como era antes. E aí, eu me lembro muito bem, assim, do momento que eu comecei, primeiro a investir em cooperativa. Não indico ninguém a fazer isso. Tá bom? Tava errado. Eu tava começando. Pelo amor de Deus. Entenda o contexto. Então, eu me lembro que nesse momento já foi maravilhoso, assim. Eu me lembro de sentir um alívio. Parecia que a vida voltava a fluir, assim, pelo meu corpo, sabe? E eu me lembro muito dessa primeira viagem que eu fiz. Eu fiz Paraguai, Bolívia e Peru. E eu me lembro de estar em Machu Picchu, e eu olhando aquelas montanhas, capaz de eu chorar de novo, gente. A pessoa se emociona. Foi um marco muito importante, assim, na minha vida. Eu me lembro de olhar aquelas montanhas e eu pensar, meu Deus, é para isso que o dinheiro serve. E eu compreender pela primeira vez na minha vida para que o dinheiro servia. Eu me lembro muito de descer das montanhas, a gente depois atravessar ali para Bolívia, para voltar para São Paulo. Eu me lembro de mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo, mãe, eu entendi para que serve poupar dinheiro. Então, vou chorar. Eu entendi para que serve. Nossa, eu quero que você viva isso. E por que eu tô com vontade de chorar agora? Porque você vê, em 2018, eu pude proporcionar para minha mãe a primeira viagem internacional da vida dela. Com tudo pago para os meus pais, devolvendo para eles os 30 anos que eles tinham de casados. Eles fizeram a primeira viagem internacional. Depois dali, a minha mãe se tornou minha aluna. Porque a Multiplique nasceu logo depois. Eles fizeram 30 anos de casado em maio de 2018. Eu dei essa viagem para eles. Em outubro de 2018, a Multiplique nasceu. E a minha mãe sempre foi assim, a primeira... Tudo que eu ia fazer, ela estava lá. Na primeira... A primeira chat, né? A primeira fã. Então, ela sempre estava lá. Hoje, a minha mãe é formada por mim. Ela trabalha com consultoria financeira. E ela faz 4 vezes o salário dela de servidora pública. Lindo. E aí, olha que... Lindo. Desculpa, eu ia falar palavrão. Pode desculpa. falar, aqui a gente pode falar. Não, eu que tô me precavendo mesmo, eu não quero. Então não fala. Jejum de palavrão. Então não fala. Mas, aí, a minha mãe me ligou semana passada. Disse assim, tem uma fofoca pra te contar, me liga. Aí eu liguei. Que foi, mulher? Pra riar. Aí ela, filha, você não vai acreditar. O que foi, mãe? Eu vou realizar o sonho da minha vida. Eu disse, que foi? Ela, comprei passagem pra ir visitar Fátima, em Portugal. Você vê, eu fui lá e fiz a primeira viagem internacional que ela fez, eu paguei. Mas agora ela tá pagando com o dinheiro dela. Quantos anos tem sua mãe? 56. Que belezinha. Que belezinha, porque querendo ou não, você acendeu uma chama que infelizmente a gente vê aí uma leva de mulherada na faixa dos 50, 60, que parece que tá esperando apenas a morte chegar, Minha mãe né? tá vivíssima. Você não sabe a alegria que eu tenho de ver a minha mãe. Minha mãe vai para meus eventos, ela fica lá na frente pulando com uma vitalidade, com uma vida.
E ela sai chorando, aí sai falando com todo mundo. Vocês têm que ir, porque isso aqui faz a gente se sentir viva. Eu quero viver até os 150. E vai pra academia e me posta. Eu sou muito abençoada nesse ponto, assim. A minha mãe é uma referência de vida pra mim. Pra ela tá vivíssima e ela tá aprendendo. Não tem essa conversa. Hoje ela sabe investir, faz o investimento dela, ensina os outros a investir. Tá aí, Mas vivíssima. É sobre isso que a gente... É por isso que a gente tá na internet. Acho que cada um encontrou ali a sua área. Quando a gente montou o podcast, justamente era para isso, para ajudar empreendedores e tá mudando. A gente antes era só para falar de marketing, de empreendedorismo, não. A gente tá tentando deixar um conteúdo do convidado que vem aqui, que vai trazer um conteúdo para alguém. E isso, quando a gente recebe uma mensagem de alguém falando, cara, eu apliquei, mudou minha vida no YouTube, eu falo, pronto. Que demais. A gente conseguiu atingir uma pessoa. E eu acho que ecoar isso para as pessoas, como você fala da sua mãe. Você fala assim, nossa, mas a Ítala tá falando da mãe dela. Ótimo, quantas outras mães de outras Ítalas ou de outras pessoas existem no Brasil, vamos falar só do Brasil e no mundo também, que pode escutar isso e mudar. A minha mãe, por exemplo, eu gostaria muito que minha mãe tivesse uma educação financeira. Eu gostaria muito que minha mãe entendesse como lidar com o dinheiro, porque minha mãe, ela recebe dinheiro, ela entra dinheiro para ela é aposentada, ela gasta tudo. Ela torra tudo, ela se endivida de novo. Aí esse dia caiu num golpe do Pix, aí arrebentou ela perdeu mais de 7 mil reais. Aí o que ela não tinha já perdeu mais, sabe? E ainda o cara conseguiu dar o golpe na minha mãe que ela fez um empréstimo dos 7 mil. Entendeu? Então assim, aí tá pagando. Ai, que dó. Então assim, por quê? Porque às vezes tá... mãe, você me desculpe quando você vai assistir, que eu sei que você vai assistir. Sai de assistir dorama, sai de assistir, procura uma outra coisa, procura informação, né? Eu era um cara que não gostava de informação. E hoje eu leio 2 livros por mês, tá? Eu não aprendi a investir ainda, eu sei algumas coisas, mas eu quero aprender... Estão desafiados a... Vamos. Eu preciso disso. A próxima vez que eu encontro com você, eu lhe desafiei da última vez. Ó, então... Não adiantou. Agora eu tô junto. Sabe o que a gente tem que fazer? Eu vou pedir pro editor fazer isso. Juninho, missão. Pegar o compromisso que eu fiz com você lá no encontro no RME... E colocar agora como é que tá. Porque de lá pra cá, a única coisa que eu evoluí é que, por exemplo, eu não tinha nem Pix no meu celular. Eu sempre pedia as coisas pra ele. Não, eu não queria ter conta. Eu falava, você pede tudo pra mim, meu. Você precisa comprar uma calcinha e você tá me mandando mensagem. Ela, então, aí... Falei, essa dependência financeira minha, eu não quero. Daí ela consegue, agora ela faz sozinha. Por mais que toda hora ele quer me puxar, eu também sou sem vergonha, porque eu quero ser participativa no muito, não no pouco, entendeu? Eu não quero. Entendeu? Então, assim, admito. Ai, caramba. Foi você mesmo que se deu esse sacode aí, né? Fui eu. Ninguém falou nada. Quero ser participativa no mas a gente tá aqui... quem não é fiel no pouco... Então, mas a gente tá com esse podcast aqui pra ser sincero, né? Porque depois se reassistir vai virar e falar assim, lá um monte de balela que eu falo. Não, eu acho que a gente tem que falar as coisas que a gente também erra e o que a gente faz. Então, assim, eu quero ser participativa quando tá tudo bom. Quando não tá tudo bom, eu não fujo. Aí ele briga comigo, certo ele? Porque eu quero fugir da realidade. Não quero enfrentar, de fato, ali aquele monstrão falando, ó os boletos aqui, como é que você vai resolver isso? Mas fazer esse corte pra ver o que falta ainda pra eu me jogar ainda mais. Porque, assim, eu acho que é uma crença seguida da outra que a gente vai superando. Com certeza. E essa é uma barreira. Porque, assim, se eu sei que eu sou próspera, se eu sei que eu sou abundante, que todo mundo vira e fala assim, Tabata, né? O pessoal fala assim, ela deve ser milionária. Já teve até gente que virou e falou assim, a Tabata casou com um homem super rico, porque olha como ela é linda, e isso e aquilo, já falaram. E ele ficou Falem todo mais, cheio. joga pra gente. Joga que a gente amei, recebe. Amei. Recebo. Eu aceito. Eu falei, mas poxa, eu dou umas tropeçadas, filha da mãe. Não dá pra tropeçar mais. Tô com 40 anos, eu não quero mais tropeçar. Eu quero ter essa paz diante da conta. A paz interior, existe a paz interior, a paz de espírito, eu sei, a paz no relacionamento, de saber que os filhos têm saúde, mas essa paz de não precisar mais olhar para a conta e ver, será que tem?
uma breve pausa neste episódio para dizer para você que eu amo Cada Dia Mais podcast. Só porque o meu faturamento aumentou? Não, porque ele é uma ferramenta necessária e eu quero que você, especialista, potencialize os seus resultados, sejam eles de tempo, financeiro ou de autoridade, através do seu próprio podcast. Então, se você quer saber mais, é só você preencher o formulário que minha equipe vai entrar em contato com você. Recado tá dado. Agora, editor, volta para esse super episódio. É isso que eu quero. O dinheiro traz paz. Traz mesmo. O dinheiro manda buscar não é isso, gente. O pessoal fala que o dinheiro traz paz. Traz. O dinheiro te traz segurança, o dinheiro te traz saúde, o dinheiro te traz uma estabilidade, o dinheiro te traz amor. Por quê? Uma família destruída financeiramente não tem amor. Não tem amor com os filhos, não tem amor com a esposa, não tem amor com as pessoas. A hora que enxergar é que isso... as pessoas têm que interpretar isso que você tá falando, porque senão ela tá achando que você tá fazendo o topo do funil, se ela entendeu? não interpretou, ela não tá no momento de interpretar ainda. Porque a hora que ela descobrir dessa maneira, ela vai entender. Porque a realidade é essa. E quando a Ítala acabou de falar, para deixar ela jogar o desafio, não é ser milionário, não é a quantidade do dinheiro, não é se abrir sua conta e ser milionário. É o suficiente para você ter paz. E que pode ser diferente para cada um. E eu provoco todas as mulheres aqui a serem milionárias. A Multiplique tem uma missão. Até 2034, fazer 1.000 investidoras milionárias. O que isso quer dizer? Eu não quero que as mulheres só gerem esse dinheiro, porque daqui até lá, 10 anos, é bem possível que elas façam mais do que 1 milhão durante esse período. Bem possível. Muita gente aqui pode conseguir. Mas, principalmente o público empreendedor. Mas eu quero que esse dinheiro esteja na mão de mulheres. Por quê? Porque no patrimônio mundial, apesar da gente ter mais do que 50% da população mundial de mulheres, a gente só tem 13% do patrimônio mundial na mão de mulheres. Só 13? Só 13. É um número assustador. Deixar você hidratada, né? E eu acho... Obrigada, minha cutis agradece. E eu acho que a economia mundial, ela melhora quando a gente melhora essa questão da distribuição desse dinheiro. Se a gente sabe que no Brasil a gente tem muitas, para não dizer 50% das famílias sendo chefiadas por mulheres, liderando financeiramente essas famílias, como assim que não tem patrimônio investido na mão dessas mulheres? Porque você concorda comigo que a gente já fala de exaustão feminina, né? Tantos múltiplos papéis que as mulheres adotam. Se ela não tem dinheiro na conta, ela tem que trabalhar infinitamente. Então, ela fica nessa roda, nessa roda de hamster, nessa roda de samsara, como vocês quiserem chamar, mas ela nunca pode descansar porque ela não tem como comprar o tempo dela. Porque ela tem sempre que estar entregando o tempo dela para outras coisas e mais, e mais, e mais. E aí, quando que você descansa, quando que você tem lazer, serve para tudo. Você falou uma coisa muito boa, o comprar o seu tempo. Eu acho que muitas pessoas não param para pensar, porque a gente só vende o nosso tempo, o Nigro vende a nossa hora. O Nigro está lançando um livro com esse nome. Eu escutei hoje. Não vi, o Thiago não. Nigro está lançando um livro, um nome assim, é O Homem que Comprou o Tempo, ou alguma coisa assim. Legal. Porque justamente é a questão, que as pessoas têm que entender que o tempo é o nosso ativo mais valioso. Vai, continua, desculpa. Não, é isso. Eu tô viajando Lá aqui. vem o desafio, vamos ver. Você quer saber? Verdade. Então vai, fala Levar a família inteira. Eu tenho um evento presencial em junho. Vocês estão aqui do lado. Acho que vai ser no dia do meu aniversário. Você jura? 15, não é? 14 e 15 de junho. Aí, ó. Aí, um presentão pra você. Aí, ó. Está lá. Aí eu quero ver. Você vai ver minha mãe. Pronto. Vai ser provocada. E o tanto de mulher, são muitas histórias. A gente tem, por exemplo, a Thaís. A Thaís, ela chegou aqui na escola como confeiteira falida, que dependia do pai todos os meses. Ela era casada, mas ela dependia do pagamento. O pai dela pagava o cartão dela. Uma empreendedora, confeiteira, falida. E aí ela chegou nesse lugar. Não, vou renegociar minhas dívidas, vou começar a lidar melhor com o meu dinheiro, vou começar a investir. Ok. Nisso, ela também se formou comigo. Cara, hoje a mulher tá com a vida... O pai dela perguntou, como que você conseguiu esse cartão Black? Ela, pai, tô administrando bem meu dinheiro. E tá casada ainda. E tá casada, e agora adotou uma criança, porque finalmente ela pode pagar por ter uma criança, porque custa, né? Ter mais um integrante na família.
E agora ela pode viver todos esses sonhos. Hoje ela tem a empresa dela, já saiu do MEI. E hoje ela também é consultora financeira. Investidora. Ou seja, é possível. E assim, uma história e milhares. A vida fica melhor. Eu sei que é desconfortável mesmo. É desconfortável para mim, para você. Sabe uma coisa que eu me vi outro dia fazendo? Eu estava contando isso para minhas alunas. Você vê que, assim, são muitas camadas. Principalmente para quem não nasceu rica. Ou nasceu muito pobre. Então, o que foi o meu caso? O lugar que a gente morava lá em Maceió, onde eu nasci, até 2023 não tinha asfalto. Até 2023, imagina lá em 1988, quando eu nasci. Outro dia eu comprei uma bolsa de luxo brasileira, Natália Tolentino, a marca. Aí, peguei a bolsa, a parte dourada folhada a ouro. Eu disse, gente, estou chique, né? Top. Fui passear, só que... Você pensou pra comprar a bolsa pelo valor? Essa não. Não? Essa eu não pensei. Outras eu já pensei. Tá. Mas peraí, calma, que vai chegar, calma. Vai ter um duplo do escarpado nessa história. Nessa época, final do ano passado, eu tava tomando ferro endovenoso. Aí fui pro hospital tomar o ferro e tal. Cheguei lá, tá aqui a parede, como tá aqui. Eu sentei aqui na cadeirinha do hospital, coloquei minha bolsa aqui. A parede não era uma parede lisa. Era uma parede chapiscadinha. Sim, tinha uma textura, vai. E eu tô lá, peguei o meu livro, idosa que sou, com o meu livro físico, lendo no hospital. Tá, fui levantar, cheguei na cadeira para poder tomar o ferro, olhei a bolsa. Quando eu olhei a bolsa, a fivela, que é de ouro, tinha arranhado na parede. O que aconteceu? Arranhou, né? Eu tive raiva na hora. Colérica que sou, foi a minha primeira reação, raiva. Mas a primeira frase que veio na minha cabeça, o que você acha? Foi a primeira frase. Eu hoje sou desprendida dessas coisas. Não era. Eu coloco, isso aí é pra usar, é meu, tá tudo bem. Eu hoje em dia relevo. Não foi isso que eu pensei. Palpite, Danilo? Compro outro. Não. Érica, eu compro outra. Não teria graça essa história. A primeira frase que passou na minha cabeça, e olha como é importante a gente ter um tempo de terapia trabalhado para perceber o que passa na nossa cabeça e as conversas que a gente tem e que não são nossas, né? Porque se eu estou observando, eu sou observadora do meu pensamento. Momento de filosofia. A primeira frase que passou na minha cabeça, mas pobre não pode ter nada mesmo, né? Eita, porque tem aí, ó, estraga, dá um problema. Não sabe usar? A primeira coisa que veio à minha cabeça, como assim? Eu podia ter comprado na loja, com o dinheiro que eu tenho. Olha a frase que vem na cabeça. Aí você entende os níveis, as camadas sociais que tem nisso. Mas quanto tempo demorou pra você fazer o retrocesso? Porque você pensou nisso... Segundos. Na hora que eu pensei, eu comecei a rir. Eu disse, que é isso, O que eu tô falando pra mim mesma? Não, o que é essa cabeça... Eu não. Eu sou esse ser superior aqui, ó, que conversa comigo mesmo. Essa frase aqui que passou, isso é construção social. Isso é maluquice da minha cabeça. Isso é a mente que mente, normal. Que foi construída durante 30 anos. Eu acho engraçado, por exemplo, você citou o Nigro aqui. O Nigro começou a estudar e investir com quantos anos, você sabe? Não lembro. Não faço ideia. Ele não tinha nem 18. Tem uma outra pessoa, não vou citar nomes aqui, mas enfim. Tem outra... Aqui, meu, Natália Arcuri, tem no livro dela. Adoro ela, acabei de ler o livro dela. Maravilhosa. Ela tá lá dizendo que com 8 anos ela tava poupando e investindo pra comprar o carro dela. Mano, eu levei 30 anos pra tentar pra isso. Imagina uma mente, hoje eu sou neurocientista também e economista comportamental. Uma mente que foi treinada durante 30 anos. Porque hoje a gente também já tem pesquisas que provam como a pobreza, ela inclusive deforma o nosso cérebro. Aí você pensa, 30 anos dessa cabecinha aqui treinando isso e falando isso. É óbvio que eu tô com 36. Então, assim, tem muito pouco tempo que eu venho treinando de uma outra forma. É natural que essa frase passe na minha cabeça. E eu não posso ficar triste e dizer, nossa, tá vendo? Não mudou nada, não prestou pra nada. A gente fez um episódio com o Yuri Uchida. E ele falou justamente quase isso. Que o nosso problema é a mente. Por quê? A palavra tem poder, a maneira que você pensa tem poder. Eu falo pro Murilo toda hora, eu falo assim, a gente tem que mudar a nossa ambiência, mas também a gente tem que mudar a maneira que a gente... A primeira fala, pobre não tem sorte, meu irmão, tá vendo? Cara, você já tá se jogando lá pra baixo, não. Entendeu? Você não pode fazer isso, porque é cultural.
É cultural o pobre não poder ter nada. É cultural o pobre não poder fazer as coisas, entendeu? É cultural o pobre ter que tomar a cervejinha dele porque ele recebeu dinheiro. É cultural ele poder usar o dinheiro dele. Ah, pô, não consigo nem viajar. A gente se sabota toda hora. E a maneira que você fala, por isso que você tá no sucesso onde você tem. A maneira que você fala identifica a outra pessoa. Porque quantas pessoas será que teriam coragem de falar dessa maneira? Poucas pessoas. E você vê toda essa galera aqui da internet tá estudando faz tempo. Eu recebi aqui o Eduardo, do Primo Pobre. Ele falou assim, cara, eu tava estudando um negócio pra tentar amortizar o meu apartamento. E eu consegui. Eu falei, opa, tem mais gente. Eu fui ajudar as pessoas. Hoje ele falou que ele estuda finança pra caramba. Mas ele não sabia. Foi, cara, eu dava aula de música. Não era a área dele. Não era a área dele. Então, assim, só que ele foi buscar. Aí ele buscar isso, abriu uma coisa. Aí tem pessoas que têm mais facilidade de aprender e vai. O negro, pô, beleza, o cara tá milionário, mas tudo bem. Só que as pessoas ficam chutando essas pessoas e falando, agora é fácil falar, cara, olha lá atrás o que ele fez. Olha aí, tá lá atrás, lá na ponte que partiu, vamos falar essa palavra, trabalhando como policial, e assim, toda endividada, e onde chega hoje? Então, é só isso que as pessoas têm que entender. Dá pra todo mundo fazer? Dá. São camadas diferentes. É naquela bonequinha russa. São camadas diferentes. Às vezes você pode não ser uma milionária, ou um milionário como o Thiago Nico, como a Natália Arcuri, mas você pode ter a sua vida em paz. É que aí junta também na questão da responsabilidade, né? A gente nunca se coloca como responsável pela vida que a gente tem ou a vida que a gente leva, né? É atribuir culpa ao patrão, atribuir culpa ao meu pai e minha mãe que não foi rico, vamos atribuir ao sistema, exatamente, para usar a palavra correta. É mais fácil a gente colocar alguém, mas você está deixando a sua vida, você está colocando a sua vida no controle do outro, sendo que você que é responsável por ela. Então, de fato para fazer com que as pessoas enxerguem o momento que ela está, porque é mediante as atitudes e escolhas dela. Agora, o que a gente está fazendo aqui é trazendo você para ativar esse povo, entendeu? Me ativar. Dia 14, dia 15 de junho tem compromisso. Vou almoçar em São Paulo para comemorar meu aniversário e cuidando de finanças, cuidando de nutrir aquilo que me falta, que é esse conhecimento mais. E se eu gosto tanto de dinheiro, por que eu tenho receio, pavor de lidar e falar sobre? Então, é só no muito que eu quero falar dele? Poxa, me reprograma, por gentileza, aí, Ítala, porque... Com certeza, com certeza. E vocês estavam falando de mente, você estava falando pro seu filho, né? Tem pesquisa hoje que prova, inclusive, o quanto a mera expectativa, não sua, de alguém sobre você, ainda que não seja verbalizado ou feito qualquer coisa diferente, ela impacta no que você realiza na sua vida. Então, você estava falando da ambiência. A gente tem que ser muito seletivo com quem a gente segue, com quem a gente permite que entre na nossa casa, com quem a gente permite que esteja na mesa com a gente, com quem a gente escuta, com as músicas que a gente ouve, tudo. Por quê? Tem uma pesquisa, quem conduziu foi Harvard. Colocaram crianças, pegaram essas crianças, mediram o QI dessas crianças, mediram notas, e chegaram para os professores e disseram, olha, essas duas criaturinhas aqui, um menino e uma menina, até para poder testar gênero, são os gênios da sala. Só que para todos os professores, aqueles alunos, eles sempre tiravam as piores notas. Como assim eles eram gênios? Bem, tudo foi monitorado, não era para falar nada com aquelas crianças, não era para tratar de jeito diferente, nada de diferente foi feito. Nem comida, nem assunto, nem dedicação de tempo, nada. Nenhuma palavra diferente, nada. Bem, ao final do estudo, passado um determinado tempo, essas crianças passaram a apresentar as maiores notas da sala e, assim, a superar muito. Não foi dito nada, inclusive, para essas crianças. Só que chegaram para os professores e disseram assim, essas crianças são as mais geniais da sala. Mas elas tinham o pior QI, que tinham mais dificuldade de aprendizagem, que tinham todos os parâmetros ruins. Como assim elas se destacaram? Pela mera expectativa dos professores sobre elas. A mera expectativa. Quando eu li essa pesquisa, a minha cabeça fez assim, ó. Bum. Como assim? Por quê? Se o meu pai não falava de dinheiro comigo, ele falava com meu irmão. Qual era a expectativa e qual é a expectativa social que uma mulher tenha sobre dinheiro? O que se fala socialmente de mulher sobre dinheiro? Consumista, desgovernada,
não sabe nada. Impossível. Como que... Eu não sei se você já fez esse exercício ou se você se recorda. Tenta falar com um assessor de investimento, você, mulher, com um homem. Eu faço isso hoje. Eles me tratam como se eu fosse uma criancinha. Só que eu sei muito mais que ele, inclusive. Porque ele só é treinado para vender produto. Eu sou treinada para entender investimento. Exato. O gerente de banco trata da mesma forma. Por quê? Porque a expectativa social de uma mulher sobre dinheiro é que ela não sabe lidar com esse assunto. Então, assim, são muitas camadas, como a gente estava falando. São muitas camadas. E, inclusive, isso no casal, porque vai ser o seu ambiente mais potencializador. Esse ano, o evento da gente está sendo feito para casais. Por quê? Porque quem é que mais me influencia todos os dias? O meu marido. Não tem como. E vice-versa. Claro. Nossa. Eu fui longe agora. Eu tô Longe, pensando longe. nessa pesquisa que você falou, porque justamente o impacto da expectativa. Só que aí que tá. Qual foi a mudança de chave? Porque você foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, debaixo do mesmo teto. A expectativa dele era depositada mais com relação ao seu irmão. E o que aconteceu para você ter despontado isso? Foi ter saído de Maceió? É uma possibilidade. Pode ser. Muitas camadas. Eu saí de Maceió, eu saí das muletas. Eu falei pra vocês sobre as muletas. Exato. Então, foi me tirado as muletas. Eu me vi num lugar que me confrontou entre a minha vida. Então, assim, o nosso gatilho mais profundo do nosso cérebro é sempre: eu vou morrer ou não vou morrer? O nosso medo maior, no final das contas, não é o medo de faltar dinheiro, não é o medo do marido ir embora, é o medo de morrer. E eu tive medo de morrer. Então, foram tantas camadas juntas que me ajudou a dar uma mudada. Bom, vai parecer meio doido, não sei em que fase você chegou aqui neste Nossa. episódio. Se você chegou há pouco, já deixa aí no seu comentário. Você faz investimento, sim ou não? Você está feliz com as suas finanças? É importante para isso a gente conseguir entender para onde está indo o nosso público, né? Qual que é a audiência. E aproveita e dá o like. Se você não deu like ainda, eu vou falar pra você que é a única dedada que não dói, e eu te garanto, tá? Ela não dói, não vai quebrar seu dedo, não vai dar choque, não vai dar nada, não vai acontecer nada. Mas pra gente que tá do lado de cá, trazendo convidados maravilhosos como a Ítala, o YouTube fala: caramba, olha esse conteúdo, tá todo mundo gostando. E ele vai entregar pra mais pessoas. E vai entregar pra mulheres, vai entregar pra casais que precisam escutar sobre finanças com a Ítala. Retomando. Meu, eu fui muito longe. Porque quando a Ítala falou... Eu ia retomar e você me cortou, mas vai. Não, vai. Não, vai. Eu fui muito longe. Eu tenho uma mania de quando eu tô Os lendo... dois vão ter que falar, que eu não vou embora com a curiosidade, não. Tá bom. Nem a nossa audiência. Nem Os a dois nossa vão ter que audiência. falar. Eu tenho uma mania minha de quando eu estou lendo, eu consigo, às vezes, interpretar pessoas. associações. Eu associo pessoas àquilo que eu tô lendo, àquele conteúdo. E você falando, acho que é uma das primeiras vezes que acontece isso no podcast, tá? Que eu tô prestando tanta atenção que o meu cérebro já começou a associar pessoas com o que você tá falando. E eu falo: caramba, é uma questão de as pessoas precisam de ajuda. Mas essa associação que você está fazendo é terceirizada ou associação de pessoas que não depositam expectativa sobre você? Não, é terceirizada. Sabe por quê? É terceirizada? Porque assim, eu fui longe. Porque eu entendo, todo mundo que senta aqui, eu faço uma consulta grátis. Todo mundo. Tá? É o meu MBA que eu brinco. Todo mundo. Eu pergunto sempre alguma coisa que isso serve pra mim. Então Show. Eu faço isso. Daí eu aplico isso. Porque não adianta você, a Ítala me falar um negócio top e eu não aplicar. Não serviu de nada. Não adianta você ir num evento da Ítala, anotar tudo e não aplicar. A Ítala não vai chegar na sua casa, pegar você pela mão, vem cá, E aí, vamos fazer. pôs em prática? Mas eu começo a entender que o ser humano, a ambiência, como a gente tá falando, o ser humano precisa do outro ser humano. Senão não vai pra lugar nenhum. Quando você falou do casal, foi assim, um se inspirando no outro, um é referência pro outro. Falei: caramba, é isso que falta pras pessoas. E muito casal não vê a mulher como referência, ou a mulher não vê o homem como referência. Mas temos que admitir que nós estamos vindo de uma leva de casamentos completamente doentes, né? Eu tô falando doente de tá adoecido já. Eles já não sabem nem se é o problema financeiro que tem que ser retomado, se é a chama entre eles com relação ao amor, o carinho e a dedicação. Acha que é apenas um contrato, é um acordo ali pré-estabelecido. E às vezes ele fica com essas buscas externas, mas o problema é o interno, né?
É diferente da gente estar nesse ambiente e a gente, com saúde no nosso relacionamento, mirar apenas, né, para onde a gente vai colocar o nosso foco, a nossa energia para prosperar e não querer organizar o financeiro para olhar para o dinheiro no bolso como um apelo para resgatar a relação dele. Exato. Uau. Não sei se você foi onde eu Peguei. Porque às vezes acontece. Sim. Vou comprar o curso da Ítala, vou pra lá com Isso meu vai marido. Salvar meu casamento. É igual a gente... Vou ter filho. Vou ter filho. Porque depois se eu tiver um filho... vai pôr filho no mundo pra tentar resgatar um relacionamento. Coitada dessa criança. Mas enfim, né? Não vamos trazer polêmica. Eu quero saber da parte que você meteu o pé na tua carreira. Esse podcast vai ter 3 horas e meia. Vai ser o novo Titanic. Eu falei... Não, ninguém vai afundar aqui. Não, ninguém vai afundar, não. Não afunda, não. Eu faço por conta de tempo. Então vai ser aquele filme Encontro Marcado, que também tem 3 horas. Ótimo. Enfim. Mas eu quero saber da hora que você meteu o pé na tua carreira, que fala, não, isso não me basta mais. E como é que você solucionou falando sobre finanças? Ok. Bem, 2015 a gente pegou, né, a história. Resolvi lá minimamente, já estava com uma reserva sendo construída, já estava quase sem dívidas. Isso foi continuando. Então, em 2016 eu comecei a investir no mercado de ações, Bolsa Brasileira, já estava investindo em renda fixa. Isso foi indo, foi prosperando cada vez mais e eu me interessava genuinamente pelo assunto. Então, eu estava sempre estudando. O que começou a acontecer? Os meus colegas do serviço público começaram a me ter como referência. Então, quer saber alguma coisa de dinheiro? Pergunta para a Ítala. As minhas amigas, todas endividadas do serviço público... Amiga, como é que você tá... O que tá acontecendo? Você ficou milionária? Você tá viajando, tá tudo bem? É porque o meu salário não é diferente do seu, mas como que tá acontecendo? E aí, eu comecei a receber perguntas, genuinamente. Então, a conversa do corredor era dinheiro. Eu ajudava essas pessoas de graça. Então, amigos, conversando. Em 2018, eu entrei em depressão por conta de assédio moral no trabalho. Tá. Entrou uma chefia que hoje eu faço um altar para ele, se ele precisar. Porque, para mim, ele foi um portal na minha vida. Se eu hoje estou aqui, é só porque esse fato aconteceu. Devia ter uma foto dele, assim, no curso. Eu devia agradecer todos os dias. Muito obrigado. Então, ele foi um belo de um chefe assediador, mas foi maravilhoso. Porque eu entrei em depressão. Nesse período, a Polícia Federal passou a não fazer mais parte da minha visão de mundo e eu era vocacionada, desde os 12 anos de idade eu dizia que eu queria ser policial federal. E aquilo não fazia mais sentido pra mim, a minha sensação era que eu tava sempre enxugando gelo. E aí, eu me lembro, aí eu fui pra terapia. Eu tava em depressão já, mas eu não queria admitir. E aí, a psicóloga disse assim, Ítala, faz alguma coisa que não tenha relação com o trabalho e que você goste. Para poder voltar a alimentar a tua alma, você começar a se distrair com outras coisas, porque era só trabalho. Ok. Eu criei um grupo no WhatsApp com as minhas amigas que estavam precisando de ajuda com finanças. E ali naquele grupo do WhatsApp, uma vez por semana eu mandava um conteúdo financeiro. Áudio, às vezes gravava uns vídeos bem Pokémon, assim, ruim. Porque, gente, 2018 WhatsApp, você não conseguia mandar vídeo muito bom, não. Mas aí eu mandava. E aí eu ia educando elas semana a semana. E só aquilo ali já começou a dar muito resultado. E elas começaram a dizer, vai pra rede social. E eu não queria, porque eu era policial. Então eu não queria botar minha cara. Enfim, isso foi em junho. Eu tenho esse grupo no WhatsApp até hoje. Maio, então você pagou a viagem pra sua mãe. Maio de 2018. Porque no segundo semestre você funda... Outubro. A Multiplique. Tá. Julho de 2018 eu criei esse grupo. Acho que, se eu não me engano, é dia 18 de julho. Tem até hoje? Tem até hoje, com as minhas amigas. WhatsApp. Em um dia, esse grupo lotou. Disse, só pode entrar mulher, porque eu não queria homens. Por quê? Porque como eu vinha passando assédio moral no trabalho, eu não queria que nenhum colega entrasse. Então, era um grupo só para mulheres. Bem, lotou. Em um dia, 250 mulheres. Comecei a ajudar ali. Isso, julho. Em setembro, eu tive um episódio muito fatídico na Polícia Federal. Não vou nem entrar, porque senão a gente vai passar realmente 3 horas. Mas o fato foi, eu tive uma crise de pânico. Eu me tranquei no banheiro da delegacia, eu chorava, eu me tremia, assim. Eu deitei no chão do banheiro, foi uma cena fatídica, assim. Então, eu tive aquela crise de pânico. E aí, quando eu cheguei em casa, isso foi num sábado, a gente estava estourando uma deflagração de uma operação gigantesca no Brasil inteiro. Eu e meu esposo, que a gente tinha, enfim, liderado.
Meu esposo chegou pra mim no domingo, na madrugada ali, quando a gente voltou da delegacia, ele disse, você vai pro psiquiatra amanhã. Isso era né, do domingo pra segunda. Você vai no psiquiatra amanhã, na segunda-feira. Porque senão acabou o casamento. Eu não tenho mais como lidar com você assim. Você tá muito mal, você não tá vendo o que tá acontecendo. E eu disse, tá, eu vou. Porque eu tava relutando muito pra ir, porque tem um grande preconceito nas polícias de você pegar um atestado por depressão, por questões psicológicas. E aí, na segunda-feira, eu fui. Eu me lembro de voltar do psiquiatra com a bula do remédio, assim. E eu chorava, mas eu chorava de felicidade. Parecia que eu tava recebendo uma carta de alforria. E eu voltava pra casa assim e disse, meu Deus, muito obrigada. Enfim, saí de licença. E naquele dia que eu recebi o atestado, eu disse, eu não vou mais ficar aqui. Isso aqui tá... A minha sensação era que a minha alma tava morrendo. Eu tava muito, muito mal. E aí eu disse, tá, eu vou fazer a Multiplique. Isso foi em final de setembro. Aí eu fui tomando coragem. Dia 1º de outubro, eu fiz o primeiro post na Multiplique. E ali, naquele dia, eu disse, tá. Aí eu decretei pra mim, foi o tempo que eu precisei, uns 10 dias, pra dizer, ok, eu vou sair. E tomar a decisão. Eu sou bem rápida pra tomar decisão. Então, você não deixou o atestado rolando. Você, nesses Eu passei 10 2 dias... meses afastada, tomando remédio. E aí, olha como Deus é bom. Porque eu falo que... Eu não sei se vocês conhecem uma frase do Goethe, que ele fala, a decisão contém a coragem, a ação e a providência. Quando eu decidi que eu ia sair, olha como a vida é incrível. E esse chefe é maravilhoso. Se ele estiver me assistindo, um abençoado. Um beijo no seu coração. Você me fez milionária, cara. Nesse dia que eu tomei a decisão, eu acho que não deu 15 dias. A chefia mudou. Ele foi transferido para outro lugar que ele queria muito. Um outro chefe que era meu parceiro, porque ele era de Alagoas também, de Maceió, que a gente era muito amigo, entrou. E ele me chamou para uma conversa. Ele disse, vem cá. Porque ele achava que eu estava de firula. E eu disse, não, aconteceu tudo isso. E aí eu mostrei para ele. Eu tinha áudios gravados de assédio moral. Eu tinha várias coisas assim. E aí eu mostrei tudo para ele. Ele disse, então fica bem. Quando você voltar, você vai ter todo o suporte que você precisa. Porque eu era um excelente policial federal. E aí, quando eu voltei, ele me transferiu de sala. Então, eu não ficava mais no ambiente antes que era assediador, dos colegas ficarem me xingando, coisa do tipo. Então, eu estava em outra sala. Ele disse, estuda. Se você tá... Eu disse pra ele, eu tô saindo da Polícia Federal. Ele disse, tá tudo bem, quem perde é a Polícia Federal, mas se você tá ganhando, tá ótimo. Ótimo. E aí, cara, eu sentava assim no meu computador, na Polícia Federal, quando eu acabava meu expediente, quando eu acabava ali o que eu já tinha do dia, por mais que eu tivesse que ficar ali cumprindo hora, ele dizia, acabou sua demanda do dia? Pode começar a estudar. E eu aqui, ó, estudava. Produzia meu conteúdo para Instagram, não mostrava a cara, era bem, assim, institucional. E foi assim que cheguei aqui. Mas pra você ver, você fez valer o seu tempo. Exatamente. Entendeu? Eu esqueci de fazer uma coisa e eu não é o normal. Eu vou fazer aqui e assim, você pode falar não. A gente inventou um quadro dentro desse... Esquecemos, do Acordo Podcast. Era pra ter falado antes, eu esqueci. Mas como é novo e a gente fez um quadro que chama Convidado Convida. Tá? Então, se você estiver à vontade de fazer isso, porque a gente não conversou antes, eu peço por ele trazer o seu celular e mais daqui a pouco do episódio, pra você ter tempo de pensar, você mandar um áudio pra uma pessoa, não falar quem é, você não fala o nome da pessoa, você fala, oi, tudo bem? E convidá-la pra participar do Acordo Podcast. Tá, então você pensa em uma pessoa e você manda, eu não quero que você fale o nome, você não precisa depois falar pra gente. Se essa pessoa topar, aí a gente entra em contato. A audiência um dia vai saber quem é, porque daí se a pessoa vir, eu falo que dia que indicação for. Tá. Eu não quero expor ninguém. Então você fala, oi fulano, Beltrano, oi lindo, linda. Não é pra... Oi, amiga! Não é pra lacrar que você tá chamando Entendeu? a pessoa maravilhosa. E eu quero que você fale, eu estou gravando no podcast agora e me veio você e aqui é um quadro que eles têm o convidado convida e você tá convidada por mim, estou aqui, só isso, tá? Aí você sentir à vontade, daqui a pouco por ilustração, eu esqueci. Eu esqueci porque a gente tá na semana de muitas gravações e foi determinado isso essa semana, então não tá fresco pra gente, no combinado que eu faço com você antes, te falar a respeito disso, E entendeu? o Murilo que me lembrou. Aí ele me lembrou muito bem. Ele me lembrou, daí agora que você falou assim, eu sou rápido, eu falei, eu vou fazer a pergunta. Mas se ela quiser fazer, ela faz, daí, se ela é rápida, enquanto isso, também você vai pensando, porque você não precisa falar nem o nome da pessoa, eu não quero isso. Tá. Então você vai falar, oi, querida, querido, oi, amigo, fica à vontade, tá? Tá bom. Mas isso aí é ótimo. Ítala, olha,
foi o que eu falei. 10 mil alunas para você é pouco. É pouco. Eu sou super sua fã de carteirinha. De fato, desde aquele dia que a gente se encontrou no evento, eu fiquei assim, fascinada por você. Minto, a Tabata ficou já fascinada quando, acho que foi a Emily, que era uma assessora sua, entrou em contato com a gente, né? Porque ela sempre manda, e a Tabata, mentira que ela vai vir. Mentira, e a Tabata assim. Eu falei, e aí aconteceu tudo, se encontramos lá e hoje você tá aqui. Então, acho que tem que dar os méritos. Manda beijo. Beijo, Emily. A quem é, mas o que eu enxergo muito, e eu admiro em você, é a sua autenticidade. E a tua força, né? Tua força. Porque, ser mulher, eu sou homem, tá, gente? Então eu posso falar, eu sou casado, eu tô casado há 21 anos. Não é fácil. Que lindo. Não é fácil ser mulher. Porque as pessoas, o que você falou do assédio moral, de te olhar de cima. A Tabata, ela sempre foi a parte de vendas comercial de todas as nossas empresas. E ela sempre falou pra mim, quando eu vendo algum produto pra um cara, um homem, ele sempre acha que ele vai pagar e vai me levar. E eu senti aquilo como... Tanto é que tinha lugares que ela falou assim, eu quero que você participe comigo da reunião. Eu quero que você... Porque a gente vive num mundo ruim, sujo em muitos aspectos, mas tá mudando. Graças a Deus ele tá mudando. E quando você falou dos consultores, do jeito que te trata, mal sabem eles o seu conhecimento. Que se eles tivessem 10%, eles seriam pessoas bem melhores. Então, eu acho que a gente tá aqui para falar isso para as pessoas. As pessoas têm que pegar e entender que não é fácil. E uma frase sua que eu quero que você fale a respeito, que me tocou demais, eu deixei aqui. Já tem um tempinho, mas ela ficou assim, ecoando. Siga acreditando na sua capacidade divina de recriar a sua vida. Então, é sobre isso. É fazer com que as pessoas façam algo por elas. Ou, dependendo do momento, se ela não tem força suficiente para fazer por ela, para ela fazer pelo filho, pela mãe, pelo pai, pelo familiar, para mudar o destino dela. Mudar o destino dela. A gente pode falar de espiritualidade desse podcast? Se você quiser. Pode, deve. Eu acredito profundamente que nós somos uma fração de Deus aqui na Terra. E que Deus se realiza também através de nós. Parece prepotente isso, mas é o que eu acredito de fato. E eu acredito que a gente tem esse poder divino. Feito imagem e semelhança, literalmente, sabe? Então, eu acho que grandes avatares, como, por exemplo, Jesus, Buda, tantos outros que passaram nessa terra e deixaram grandes legados, eles vêm para muito mais relembrar, tão distraído que somos, do que nós somos, de quem nós somos. E é por isso que essa frase existe. Eu falei em algum momento de inspiração, mas eu acredito de todo o coração que a vida ela é muito maravilhosa. Você falou, o mundo é sujo. Eu não acredito nisso. Porque eu fui policial. A cuidar. Eu acredito que sim, tem maldade, a gente tem que estar atento a isso. Mas não que o mundo é ruim, não que o ser humano é ruim, porque tem linhas filosóficas, inclusive, que falam, né, que a gente nasce ruim, que o ser humano, em essência, é ruim. Não é. Eu trabalhei num lado da sociedade muito sujo, que é ser policial. É lidar com a lama todos os dias. Ainda mais policial militar. Eu fui policial militar na ponta, numa capital que já foi considerada a capital mais perigosa do mundo algumas vezes. E o ser humano é bom. O ser humano é bom. Só que, às vezes, a gente está tão distraído e tão... Inclusive, financeiramente, a gente está num buraco tão fundo que a gente se esquece dessa luz. Tá desconectado, né? É só isso. Mas a essência é boa. Eu acredito profundamente nisso. Eu sou profundamente otimista. Porque o mundo tá pior. Não tá cada dia melhor. Olha, a gente se matava em Coliseu, sabe? Eu acho que você falando, se eu puxar e completar a minha frase, eu acho que quando a gente fala, que é um jargão, né? Quando a gente fala o que eu falei do mundo é sujo, mas eu acho que puxa bem a parte da ambiência. Porque a ambiência, ela vence. Então, se Sempre você vence. está num lugar com pessoas ruins, você se torna uma pessoa ruim. Concordo. Com um mau caráter. Então, eu acho que assim, nessa maneira que você falou, já me tocou de uma maneira diferente. Realmente, a gente tem que mudar o ambiente das pessoas. E tomar cuidado com as Porque palavras, aí né? Porque a vê gente o quanto fala... o ser humano é bom. Não pensa. Isso é verdade. Eu Não acho é ser ingênuo, sabe? Não, é.
Não é a gente ser ingênuo e sair feito bobo na rua. Não é isso. Mas é acreditar no melhor do ser humano. E assim, a vida pode apresentar reveses. A gente pode criar isso pra gente. Eu acredito que a gente realmente cria a nossa realidade. E a gente pode criar reveses, principalmente quando a gente está inconsciente, como eu falei lá atrás da frase do Jung. Mas a gente sempre pode recriar tudo. Assim, eu adoro assistir filme, documentário de pessoas que ficaram paraplégicas e construíram algo maravilhoso. Porque essa máquina humana e a capacidade que a gente tem de criar é uma coisa tão formidável que eu realmente acredito que a gente pode mudar a vida da gente quantas vezes a gente quiser, criar o que a gente quiser. Agora, óbvio, passa por uma reforma íntima. E essa reforma íntima, para mim, que é o mais desafiador. E que muita gente não quer encarar, porque dói. Dói a gente descer dos nossos pedestais de, é porque eu sou MBA, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É porque eu já fiz tanto na minha vida. Tá bom. Agora você vai ter que fazer um trabalho interno. E muitas vezes você vai ter que voltar para um ponto, para reconstruir algo na tua vida. Você vê, dinheiro é muito sobre isso. Às vezes a pessoa fez muito dinheiro, mas se ela não administrou bem esse dinheiro, tá bom. E daí que você fez muito dinheiro a vida toda? E se deparar nesse lugar de novo de aprendiz, ainda mais quanto mais velho a gente vai ficando, né? Quanto mais idade a gente vai tendo, mais arrogante a gente vai ficando. Exato. É a palavra que eu ia falar agora pra você. Falta muita humildade para as pessoas descerem um degrau. E muitas pessoas confundem humildade com ser humilde. Né? Então, quando você fala assim, o cara é MBA, ele não consegue ir na feira e começar a vender um pastel, porque eu tenho MBA. Só que a humildade dele leva ele pro buraco. Eu tenho um caso de uma advogada, aluna advogada, na pandemia, ela com 3 filhos para criar, sozinha, o pai das crianças não estava fornecendo, por conta da pandemia também, não estava fornecendo qualquer tipo de colaboração financeira, de pensão. Bem, pandemia. E ela, advogada, sem conseguir fechar contratos. E aí ela chegou para mim completamente endividada, já ficando sem margem. E eu disse, amiga, você vai ter que descer do degrau aí. Porque eu sou advogada. E ela passou muito tempo remoendo isso de ser advogada. Mas e aí? Não estava conseguindo fazer nada. E ela pegou um hobby que ela amava, que era fazer crochê. Começou a produzir várias peças de crochê. Passou a fazer 30 mil reais por mês. Vender do crochê. Então ela estava advogada, ela não é advogada. Entendeu? E aí, não, porque crochê não dá status. Porque no final é isso, né, gente? Vamos ser verdadeiro. Porque aí eu vou ser a vovozinha do crochê? Sei lá o que se passa na cabeça das pessoas. Então, e os seus 3 filhos estão passando fome, e aí? Eu queria ser a vovozinha milionária do crochê. Não é? Aproveita e dá o presente para nossa convidada. Vou dar o presente para nossa Porque convidada. assim, eu adoraria ficar aqui horas falando com você. Você faz uma conexão assim, fora do normal. Obrigada, Ítala. Obrigada mesmo. Então, isso é um sanitizante. Opa. Sanitizante, De bolsa para limpar celular, Precisamos. mãos, tal. Esse eu já tive da outra vez e amei. Aí, ó. Verdade, aqui. verdade. Lembra? Ela ganhou. Esse aqui não. Esse aqui sim. Pronto. E se você nos permitir, o Murilo traz seu celular, se você pensou em alguém. faz Pensei. Você consegue pegar ali pra gente? Já que ela conseguiu pensar quem será o alvo. Uau. Obrigado. O alvo. Adorei o alvo. O alvo. Mas, você que tá aí, enquanto a Ítala tá aí, vai mandar o áudio dela fazer os contatos. rapidinho. Você que tá aí, deixa seu comentário, vale muito pra gente e pra Ítala, tá? Então, assim, já passou o GC, tem a rede social da Ítala. A Ítala, eu vou pedir pra ela, vou deixar um link, se ela tiver algum link de acesso pra chegar no Multiplique, no evento dela. Vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Aí as pessoas clicam e vão. Mas deixe um comentário, vai atrás. Se você se sentiu tocado por esse episódio, pelo conteúdo da Ítala, vai atrás dela, que eu sei que sua vida vai mudar. Amém. Amém. Vou mandar, tá? Então vai lá. Amiga, tô aqui no Acordo Podcast e tem um programa novo deles que é Convidado Convida. E você é minha convidada, tá bom? Aí você é a próxima a vir. Beijo. Te amo. Pronto, é isso. É sobre isso. Pronto, depois saberemos. Sabe quem que me deu esse start? Lá atrás, há muito tempo atrás. Eu adorei. Há muito tempo atrás, eu tenho que dar os créditos a quem é merecedor. Eu estava numa live do Thiago Nigro e ele explicou como ele começou a aumentar a vida dele.
que ele pedia para pessoas indicarem outras pessoas para ele vender as ações, vender lá o que ele fazia. Sim. Isso ficou na minha... Eu falei, nossa, é uma maneira. E eu usei isso, acho que por um tempo, na agência. Aí eu estava de novo no Vitor Damasio, agora no Maestria, e eu não lembro qual foi o palestrante, e que falou uma coisa, eu parei, eu falei, mano, eu tenho os convidados que vão lá, eles conhecem pessoas. Ó. Né? As pessoas que vão, e se ele gostou do conteúdo, ele pode indicar para outra pessoa. Eu falei, eu vou criar algo, pedir essa indicação. E aí, no dia que eu ver esse convidado, convida. Então, assim, eu falei, caramba, o nome é bom. Eu vou tentar dessa maneira. Porque, cara, eu quero trazer pessoas que façam conexão igual a Ítalo. Porque se eu amei a Ítalo e o conteúdo da Ítalo, ela vai ter alguma pessoa próxima dela. Semelhante anda com semelhante. Exatamente. E eu adorei, eu dei os créditos pro Dan, porque eu adorei esse convidado convida, porque tá tão vigente o convidado não convida. Porque, por exemplo, você vira e fala assim, Tabata, vai lá no meu evento. Aí eu mando uma mensagem pra você. Mas eu posso levar cachorro, papagaio, periquito, uma amiga minha? Poxa, você me convidou, não quer dizer que se estende a mais pessoas. Então, falei, Dan mandou muito bem e vai dar muito bom esse episódio, tenho certeza disso. Porque eu já arrumei dor de cabeça, falei que nós vamos fazer o corte de você mandando a mensagem e fazer a comunicação de quem Mas é antes de depois acabar o do convidado. episódio, a Ítalo tem que cravar o desafio dela. É só ir lá? Bora, só ir lá? E aplicar, né? Tá. Beleza. Qual o prazo que vocês querem? É por isso que eu tô falando, tem que cravar. Porque é prazo e cravar. Porque esse negócio, ela já deu o desafio, tem que cravar. Execução. Desafio pra mim tem que ter execução e prazo. E prazo. Data. Você que me dá o prazo. Eu não sei o que eu preciso pra quê, entendeu? Aplicar pra mudar a sua vida financeira. Próxima vez que eu vier aqui, ou a próxima vez que eu encontrar com você... Não, é esse ano, porque o Danilo falamos que é 1 milhão esse ano de Então faturamento. tá, 2025... Não quero saber de faturamento, eu quero saber de dinheiro na conta. Não, mas então, faturamento pra jogar pro investimento. Vamos conversar mais. Vou falar, não sei ainda, não fiz diagnóstico, vou colocar a meta de 50% da reserva de vocês. Não sei quanto é, a gente ainda vai calcular. Quando acabar aqui, a gente calcula, eu calculo rapidinho com vocês. E aí vai ter que fechar o ano com essa reserva. 50%, eu não tô colocando nem 100, tô colocando 50. É, meu bem. Você te vira. Deu frio na barriga agora. Eu falei pra Tabata que eu tô muito focado em tudo agora na minha vida. Justamente para não passar mais nenhum aperto financeiro, em nada. Mas eu falei pra Tabata, se não põe prazo e não tem objetivo... Boa. É igualzinho o filme da Alice lá, que o gato fala, qualquer caminho serve. Então a gente tem que mudar isso. E eu falei pra ela, tanto é que a gente lança um curso agora, o primeiro curso para quem tem podcast, e a gente colocou a data, dia 8 de abril. Entendeu? Esse episódio já vai ter saído e esse curso já tá rodando. Que linda. Então, assim, para que vai estar aqui na descrição do vídeo. As pessoas têm que entender que se não colocar, não funciona. E outra coisa, movimento gera crescimento. Movimento gera crescimento. Não Eu vou adianta. adotar, mas E tem outra, menos julgamento e mais movimento. Por quê? A gente fica esperando a condição perfeita. Nossa, que vergonha, eu vou começar com... Você viu que recentemente o Instagram deu um strike na minha conta, né? Ainda estou nesse período. A gente parece que tá acertando alguns convidados que tá tudo com strike, sabia? Rafa Brito Misericórdia. Rafa Então a Brito culpa foi sua. Brincadeira. O Rafa Brito veio aqui também e ele tava no Liberou bloco. hoje a conta dele. Liberou a minha conta de anúncio, mas não liberou o resto. Então eu não posso fazer live, eu não posso... Ele mesmo avisa que não vai entregar meu conteúdo pra fora da minha base, não aparece ali na aba dos Reels, não aparece nada. E se você procurar meu nome, não aparece. Se você não me seguir, não aparece. Eu levei um... Você não achou? Eu fui pesquisar seu Instagram hoje, não apareceu. Tem que ir até o final, tem que colocar até a última letra. Microfone. Eu fui pesquisar seu Instagram hoje, não apareceu. Eu tive que entrar no acordo pra ver se o acordo pra achar. E aí, a gente já tinha criado, dia 1º de janeiro, a conta da Multiplique, porque a gente já estava querendo criar um perfil institucional. Mas a gente tá começando do zero, né, a conta. E assim, eu tenho que me lidar de novo. Olha lá, eu descendo do meu pedestal. Porque milhares de seguidores. Tá bom, começa a conta nova, querida, aqui. Se você quiser continuar trabalhando, é isso aí. E acabou o assunto. Eu não vou falar um negócio aqui pra não tomar um strike também. Mas, Virou boliche. mas a hora que a gente acabar, eu vou te falar uma coisa. Pois é, aí você vê o que acontece. Movimento gera crescimento.
Se eu fico lá me lamuriando, porque o Instagram, que é uma conta paga, que eu já investi milhões na conta, através da conta de anúncios daquele Instagram. Ele não tá nem aí. Tá bom. Então, vai, minha filha, você já sabe fazer o caminho, então vai para outro lugar e faz. Movimento gera crescimento. Não tem como eu melhorar nada na minha vida se eu não começo. Não se melhora o que não existe. Então, eu vou ter que começar. Então, eu vou ter que lidar com o desconforto de ser um iniciante investindo, de ser um iniciante lidando com o meu dinheiro, de ser um iniciante observando meus pensamentos, de ser um iniciante querendo melhorar o meu relacionamento, de ser um iniciante na academia. É isso. Por quê? Porque eu quero uma vida melhor, cara. Eu quero viver 150 anos, 800. Vocês viram? Ficou viral aí essa semana. A criança que vai viver 800 anos já existe. 800 anos, cara, Matusalém. Caramba, 800 anos é bastante. Pois é, diz que a nossa geração consegue chegar até os 120. Aí eu botei de meta o quê? 150. É, porque eu sou o Yuri 10. falou que esse mas posso te falar? Aí que tá que as pessoas... Só vai voltar, porque nós já tivemos pessoas que viveram 600, 700 anos. É bíblico. Então, pois assim, é. Vamos se cuidar. É isso. Eu quero que você aproveite o espaço, fale o que você quiser, mande beijos, abraços, a câmera é toda sua. Eu vou convidar todo mundo para ir no nosso evento. Eu acho que quando sair aqui também vai estar rolando... A gente faz isso uma vez no ano, que é evento gratuito, online. Aí democratiza, todo mundo de qualquer lugar do mundo consegue participar e não tem limite de vagas para participar. Mas a gente está com um evento ao vivo também, que vocês estarão presentes, que vai acontecer dia 14 e 15 de junho. Esse, sim, é um lugar onde a gente vai fazer algo que eu nunca vi acontecer em lugar nenhum no mundo, o que a gente vai fazer nesse evento, com uma proposta de realmente transformar a sua vida na prática e da forma como eu não consigo ensinar online. Então, ela precisa dos dois? Óbvio. Você quer mudar de vida ou não quer? Porque é igual a... eu li um livro, mudou minha vida? Não, ela te expandiu até aqui. Aí você lê mais um, aí você expande um pouco. Mas não quero fazer mais nada. Aí você retroage, aí você vem pra cá. Então, é continuar expandindo, porque essa é a lei da vida. Crescer, evoluir. O universo está aí evoluindo há bilhões de anos. E nós somos poeira das estrelas, então que a gente continue esse movimento. Eu acabei de ler um livro, eu sugiro que vocês leiam. É um livro lindo. E tem curso gratuito também dele no Instagram. No YouTube. Chama Como Superar Seus Limites Internos. Vocês já leram? Não. Do Steven Pressfield. Foi o cara, inclusive, que escreveu King Kong. Só que ele passou 17 anos só falido. Sendo um escritor falido, só levando strike. E até o King Kong, a primeira vez que saiu, foi horroroso. Depois esse cara despontou. E ele fala como, na verdade, os nossos desafios são internos. E é lindo. No final, ele fala o como, na verdade, esse eu superior, que é o nosso self, que o Jung trouxe como self, ele quer que a nossa única missão aqui nessa Terra seja evoluir 1 milímetro que seja. E que a humanidade evolua 1 milímetro que seja. Então, o trabalho, ele não é assistir uma aula, ele não é mudar uma atitude, ele é eterno. Até seu último dia de vida, você vai lidar com dinheiro. Morrer é caro no Brasil. É pago. É caro. A gente vai, do mesmo jeito que a gente quer cuidar da nossa saúde, viver até os 800 anos, virar Matusalém, a gente vai ter que lidar com dinheiro, se a gente quiser viver em sociedade. Então... Já tá difícil fazer uma reserva de 5 anos, imagina por 800. Dá. Dá, lógico que dá. Então, se dediquem a isso, a vida melhora tanto, e eu posso dizer isso com toda a propriedade do mundo. Eu agradeço muito aquela Ítala que morou na periferia, eu agradeço muito aquela Ítala de 2014 que estava no fundo do poço, a de 2018 que estava no fundo do poço, mas que, acima de tudo, apesar da dor, tiveram coragem de acreditar numa visão de futuro e caminhar para ela. Porque no final do dia é só sobre isso. O quanto a gente acredita na nossa visão de futuro, o quanto a gente quer o que a gente realmente diz que quer. O quanto vocês querem o que vocês dizem que vocês querem. Esse é o ponto. Exatamente. Lindo. É isso. Obrigada. Eu precisava desse episódio hoje, tá? Que lindo, que bom. Espero que a audiência também tenha conseguido alcançar, assim, Espero que um pouquinho. Deus tenha falado no coração de vocês hoje. Certeza. Tava precisando. É bom, eu adoro. Eu adoro.
Aí, chorando mesmo, Ah, amor. eu amo. Fale onde o pessoal te encontra, chorando, sorrindo e feliz. Tá vendo só? É gostoso. Quando sorri assim é muito bom. Chora assim é muito bom. Exato, te tocou. Você me encontra no Instagram, @tasantarosa. Não esquece também do Instagram do Acordo Podcast. Tô linda, toda pomposa também no LinkedIn. Então, se você é do mundo do LinkedIn, vale a pena você ir lá conferir. Bom, em algum momento aqui passou o QR Code da mentoria. Se você quer entender sobre esta poderosa ferramenta de marketing que é o podcast, preencha ali o formulário. Eu ou minha equipe vamos entrar em contato com você e bora colocar o seu podcast para rodar, porque você tá perdendo muito tempo, viu? E você, meu bem? Eu tô sempre aqui, tomando minha água, às vezes tomando uma cervejinha, recebendo um conteúdo maravilhoso dos nossos convidados. Mas eu tô lá no @dancontesini no Instagram, tem uns conteúdinhos meus lá, mas eu forço mesmo, os conteúdos bons estão no Acordo Podcast. Então eu quero agradecer muito, tá? Porque são poucas pessoas que têm esse carisma, essa autenticidade sua, tá? E que toca realmente o coração das pessoas. Por isso você tá onde tá. Parabéns, viu? Amém. Contem comigo. Obrigada. Filhão, obrigado, viu, Valeu, Murilo? Mu. Valeu. E, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Right.